Seja mais que bem-vindo ao meu vídeo e hoje eu vou te ensinar um plano detalhado que eu chamo de Plano 10K 2025, que é um plano que vai te mostrar passo a passo como que você vai fazer os seus primeiros 10 mil na internet trabalhando com automação e inteligência artificial. Então, sem mais delongas, nessa aula, então você vai receber um plano totalmente atualizado, que inclusive foi o plano que eu pratico todos os dias e que me levou a faturar mais de 3 milhões de reais na internet e, obviamente, um plano prático e completo com planilhas, templates para você começar hoje. Eu vou trazer todas essas planilhas para que você possa preencher junto comigo aqui na nossa aula. Vou trazer também templates de ChatGPT, vou trazer aqui templates de slides, vou trazer templates de contrato. Então, você vai entrar nessa aula hoje e amanhã você já vai ter a capacidade de começar a fazer o seu primeiro real na internet. E eu não estou brincando, vai ser exatamente dessa forma. Se é claro, você seguir toda essa aula e colocar tudo isso em prática. Então, para quem é essa aula aqui? Bom, essa aula é especialmente para quem já trabalha na internet como gestor de tráfego, copywriters ou pessoas do digital, quem já deseja migrar de carreira ou então até designers, programadores e pessoas com afinidade com tecnologia e que já está olhando a internet e a inteligência artificial com bons olhos e tem até talvez aquela sensação que está perdendo o bonde, mas não está. O melhor momento para se trabalhar com inteligência artificial, automação e toda essa tecnologia é hoje em 2025 e você vai entender nessa aula o porquê. Mas primeiro, um aviso. Como eu disse, não é um botão mágico e por isso você deve acompanhar toda essa aula com o máximo de atenção possível. Então você desliga o celular, coloca todas as coisas aí de lado, não fica consultando o WhatsApp. Entra aqui realmente nessa imersão, porque essa é uma aula que eu estou liberando aqui para você, mas sinceramente eu não sei por quanto tempo a mais vai ficar aqui disponível, já que a cada momento todas as coisas podem mudar. E, é claro, eu também não posso dizer para você que você vai ser o primeiro, porque além de você, outras pessoas já estão assistindo todo esse conteúdo que eu estou colocando aqui em prática, beleza? Mas, caso você não me conheça, eu me chamo Felipe Fontoura, sou programador há mais de 25 anos, como eu disse, já faturei mais de 3 milhões de reais na internet. Também já participei de grandes eventos de tecnologia e tenho uma carreira de mais de 25 anos de programação com mais de 27.500 programadores. E recentemente eu tive uma ideia de pivotar toda a minha carreira para tudo isso que eu vou te mostrar agora, que é trabalhar com inteligência artificial. Então, eu mesmo me coloquei à prova e a gente está vendo aqui alguns resultados, beleza? Mas sem mais delongas, vamos aqui para o plano 10K que eu simplifiquei aqui em 3 etapas. E antes da gente começar aqui a preencher todas essas planilhas, eu sei que não é muito legal ficar escutando teoria, mas você vai ter que entender alguns pontos porque senão pode chegar o momento de você ficar travado. Então tenha um pouco de paciência. Como eu disse, desligue tudo, siga aqui comigo para que a gente possa nivelar as bases, tá? E falando em base, esse é o tema da etapa número 1, que você precisa entender como que você vai conseguir isso e principalmente não é só os seus primeiros 10K, e sim viver disso e é ter 10K mais todos os meses, porque a gente não vai viver só com os 10 mil reais, a gente quer 10 mil reais ou mais todos os meses, não é verdade? Só que para que você consiga viver disso, como eu já vivo desde 2016, você precisa entender esses 3 conceitos simples. E já tira da cabeça todos aqueles conceitos um pouco mais elaborados e complicados, porque, sinceramente, não é isso que vai fazer funcionar. O que funciona desde que mundo, é o básico, bem feito, é o que a gente chama, ou melhor, um dos meus colegas e mentores chamam de marketing raiz, que é aquele marketing feijão com arroz que, se bem feito, faz todas as outras coisas da sua vida se destravarem, como, por exemplo, financeiro, relacionamento, viagens e todas as coisas que eventualmente podem estar empacadas na sua vida e que, eventualmente, 99% delas podem resolver com um bom salário. Então, vamos começar aqui a trabalhar, beleza? Então, você tem aqui a etapa número 1. E eu preciso que você entenda todas essas etapas. E o que é, beleza? Bom, a tal previsibilidade. Então, primeiro, para a gente conseguir entender, você tem que entender um conceito de metas. Mas não é aquela meta que a gente coloca assim, eu vou chegar numa meta de 10 quilos, eu vou
10 quilos não, eu vou emagrecer 10 quilos. A gente está falando de previsibilidade, que é o que traz a garantia, ou melhor, a tal conforto de que eu estou fazendo um trabalho lá na frente, que o fluxo desse trabalho, a execução desse trabalho me traz um fluxo médio de finanças. Ou seja, no mês eu faturo 10, no outro mês eu faturo 12, 15 e fico nessa média. Beleza? Mas como que a gente consegue isso sem que você tenha que ficar trabalhando CLT e dando dinheiro para o patrão? Eu vou explicar como talvez ele esteja fazendo e até como você pode fazer melhor do que ele. Primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça antes de você começar a trabalhar é a premissa básica do vendedor porta a porta. Lembra daquele vendedor de Bíblia? Eu sou da década de 80, então eu lembro muito bem. Os vendedores de Bíblia, os vendedores de enciclopédia, os vendedores porta em porta. Então, o que um vendedor de porta em porta, ele precisa fazer e ele precisa acreditar para ele levantar da cama. Ele precisa entender que para cada não que ele recebe, a chance dele ter um sim se aproxima. Então, à medida que ele vai batendo em portas, ele cria uma estatística na mente dele que ele sabe que ele tem que levar alguns nãos para um sim. Só que aquele não que ele levou, ele pode ser um sim, ele pode ser um prospecto, ele pode ser um sim futuro. Então basta ele trabalhar naquilo ali para que ele tenha, então, sempre um fluxo constante. Porque pode ser que naquela porta que ele bateu aquele dia, a dona Maria não tenha recebido ainda o dinheiro, pode ser que ela nem sabia ainda que a enciclopédia tal, do negócio que ele estava vendendo existia, e agora ela está eventualmente pronta, depois da apresentação dele, depois de todo o processo. Então, toda a minha vida aqui no digital, eu cheguei a esses milhões de reais faturados, foi simplesmente com essa filosofia do vendedor porta a porta, que existe desde que mundo é mundo, até porque essa profissão de vendedor, os mascates, que são os vendedores porta a porta, que são os vendedores que é comércio, existe desde a época do Homo sapiens, não é verdade? Que nós fazemos trocas voluntárias. Então, a sua pergunta precisa ser o seguinte: quantas ofertas eu preciso fazer hoje para faturar 10 mil reais no mês? E é nessa pergunta que a gente vai se concentrar e é nesse processo que eu vou te ensinar. Porque, como eu disse, é um processo básico, é um processo simples, mas ele não é fácil. Por quê? Porque nós, como seres humanos, principalmente você que gosta um pouco mais de tecnologia, a gente tende a complicar as coisas além do necessário. Então a gente fica pensando em inteligência artificial, tecnologia, mas veja, isso aqui é a exata mesma filosofia e a exata mesma ferramenta de trabalho que o vendedor de enciclopédia fazia desde que tempo é tempo, beleza? Então é isso que a gente vai se concentrar. Mas tem uma metodologia, porque isso aqui não é ensinado nas escolas. Eu fui aprender depois de muitos anos e, sinceramente, eu aprendi pagando os cursos mais caros de marketing possível. Como, por exemplo, os cursos de copywriting da Empíricos, que eu já cheguei a pagar imersões mais de 20 mil reais. Como, por exemplo, imersões com o Marcelo Brandiani, que talvez você conheça ou não, se você for da área do marketing e do digital. Já paguei imersões dele do Cop Experience, que são mais de 9 mil reais. Já paguei mentorias particulares no valor de mais de 30 mil reais. E eu juro para você que todas elas não têm nada de especial. É aquilo que eu disse, é o fazer o básico bem feito. E pode ser que você esteja tendo contato com isso a primeira vez e ainda não entenda muito desse do digital. Então estou te entregando um presente que custa mais de 500 mil reais, que foi basicamente todo o investimento, claro, aproximado que eu fiz de 2016 para cá, aprendendo a fazer isso. Mas eu posso dizer para você que foi o melhor investimento que eu fiz na vida, porque esses 500 mil reais se tornaram mais de 3 milhões de reais faturados na internet, até porque conhecimento nunca é demais. E uma outra coisa que eu posso trazer aqui para você, que eu sei que é um pouco clichê, é aquela frase que a colheita vem com plantio diário. Então você precisa, a partir dessa premissa básica do vendedor porta e porta, fazer a sua pergunta, que é quantas ofertas eu preciso fazer hoje, e entender que a colheita vem. Ok? Mas você precisa plantar. E o próprio processo de plantio ele já traz para gente aquela questão que eu planto, eu rego, para depois de um certo esforço eu colher os meus resultados. E eu não estou falando aqui de trabalho, eu estou falando de alguma coisa inteligente, que não tem muito a ver, quer dizer,
não tem uma correlação assim tão direta com o esforço físico ou a quantidade de tempo que você investe. Eu estou falando em fazer as coisas aqui que eu vou mostrar para você nesse checklist passo a passo, beleza? E é claro, a gente vai fazer aqui essa simulação e vai ficar explicado por A mais B como que você vai conseguir faturar tudo isso na internet. E é claro, lembrando que pode ser que 10 mil reais para você seja muito, não sei, pode ser que não, pode ser que os seus 10 mil sejam os seus 100 mil, mas, sinceramente, o processo é o mesmo, porque a minha empresa fatura múltiplos dígitos aqui e eu executo exatamente o mesmo processo, beleza? Bom, agora que você entendeu a base, a filosofia, o que é por trás, tá na hora da gente destrinchar as coisas em metas. E por que que eu digo isso? Porque como você provavelmente já sabe, as metas, elas precisam ter um desdobramento. É a história do livro. Você, para ler um livro todo mês, né, você precisa só ler eventualmente 10 páginas por dia, o que daria lá um livro médio de 300 páginas. Então, se você quiser ler 12 livros num ano, você precisa só ler 10 páginas por dia ou um capítulo. É o que o pessoal fala, de 10 páginas ou 10 minutinhos durante o dia. E você tem 10 minutinhos, assim como você tem a capacidade de você fazer um post, de você fazer alguma coisa, mas claro, pensando de uma forma um pouco mais elaborada para que você consiga chegar nesses resultados. Mas se você tentar colocar essa meta, que talvez seja alta para você, num único degrau de 10 mil reais, as coisas vão ficar difíceis. Assim como se você colocar um livro de 300 páginas para que você tenha que ler no mesmo dia, talvez seja um pouco mais difícil. Então, por isso que serve essa questão dos desdobramentos. Porque se você entender que essa é a base, que você precisa plantar todo dia e que o esforço, o resultado vai vir com a colheita, com a colheita, né? O esforço vai vir ali com o plantio, que depois, obviamente, vem com a colheita. Talvez o seu ponto agora seja, beleza, eu até entendo, estou disponível para poder fazer isso, até entendo que eu preciso fazer um pouquinho de cada dia, mas o que fazer? E é isso que a gente vai elaborar aqui na parte de desdobramentos, beleza? Então eu fiz aqui um cálculo bem rápido, só para você entender. Então, caso os seus 10 mil reais seja 1 milhão por ano, beleza? Você precisa faturar 83 mil reais por mês, 20 mil por semana ou 2.700 reais por dia. Não sei se você consegue criar alguma coisa, porque lembre-se que, quer dizer, eu tenho certeza que você consegue criar, mas lembre-se que a previsibilidade ou a da garantia vem com a pergunta básica: quantas ofertas eu preciso fazer hoje para faturar isso no mês? Então, nesse caso aqui, para faturar 83 mil reais, é óbvio que nem todos os clientes vão comprar de você, por isso você tem que ter o número que o vendedor de Bíblia tem na cabeça. Quantas portas eu preciso bater para faturar 83 mil reais por mês, caso eu queira faturar 1 milhão de reais no ano? E aí já fica uma dica. Por quê? Porque é exatamente isso que nós iremos trabalhar nesse funil prático que eu vou ensinar até os posts que você pode fazer nas suas redes sociais ou na mídia que você escolher que mais se adapta à sua realidade. Mas seguindo aqui, caso você queira faturar 120 mil reais por ano ou os famigerados 10 mil reais por mês, você fatura 2.500 reais por semana, ou seja, você precisa faturar 350 reais em média por dia. Então, quantas ofertas você precisa fazer hoje para faturar os seus 10 mil reais? Bom, para fazer para faturar os 10 mil reais hoje, eu tenho que impactar tantas pessoas, eu tenho que fazer oferta para tantas e tantas vão fechar, porque o vendedor de Bíblia, o vendedor de enciclopédia, sabe quantas portas vão ser batidas na cara dele para ele conseguir fazer a venda dele. A parte interessante é óbvio que, já abrindo aqui as próximas etapas, você não precisa ser como vendedor de Bíblia e sair batendo porta a porta, porque isso já não é mais usual na época do digital, ok? Mas também, se você tiver uma meta um pouco menor, e você quiser faturar 30 mil reais por ano, 2.500 reais por mês, 600 por semana, e aqui a gente já está falando 85 reais por dia. E o quanto isso faria falta para você, ou melhor, faria diferença, 2.500 reais por semana, ou 600 reais por semana, ou até 20 mil reais por semana, para que você possa pegar todos os seus 99% dos problemas que podem ser resolvidos com dinheiro. Tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, isso é bem verdade, mas todas as vezes que eu estava triste, ou talvez entediado, eu fiz uma viagem, comprei alguma coisa, saí com a minha esposa e as coisas melhoraram um pouco, não é verdade? Só que o mais importante é o que eu vou falar para você, que é o que vai te destravar por todo o resto.
é o seu primeiro real. Por que que ele destrava para o todo restante? Porque você vai ter a sua confiança e você vai falar assim, cara, não é possível, não é verdade que esse negócio funcionou? Eu lembro até hoje que quando eu faturei meu primeiro real na internet, lá em 2016, vendendo um curso que era de R$ 197, chamado Programar do Zero, que eu peguei 10 slides que eu dava aula na faculdade, encapsulei aquilo de um curso online e vendi. Esses primeiros R$ 197 foram os primeiros R$ 197 mais importantes da minha vida. E eu gasto hoje R$ 197 com uma ida de um almoço. E o valor em si, ele não é importante, mas sim é o que faz psicologicamente você acreditar em você, já que provavelmente você já está tentando e se lascando por tanto tempo. E é claro, ele vai validar a sua oferta, porque se o vendedor de porta em porta, de enciclopédia, e me desculpe trazer toda hora esse papel, esse personagem, porque eu quero que seja simples assim na sua mente. Então, todos os momentos que você tiver certa dificuldade, quiser seguir esse framework de trabalho, ou não, vai que você quer inventar alguma coisa por aí, eu não aconselho. Eu aconselho você seguir o passo a passo de todo esse checklist que eu vou trazer aqui para você, para que a gente possa preencher aqui ainda nessa aula. Mas, enfim, você vai conseguir validar a sua oferta. E uma oferta validada, ela vale ouro, porque você sabe que a partir daquele momento que ela vendeu a primeira, assim como o vendedor de enciclopédia, sabe que se ele pegar uma enciclopédia, talvez lá na época meio vagabunda, que ninguém queria, cheio de erros, não vai vender, você precisa achar a sua boa enciclopédia para que você possa vender, beleza? E aqui você vai aprender também como que você pode imaginar e como que você pode criar o seu primeiro produto na internet. E é claro que eu vou falar aqui para você de automação e inteligência artificial, só que se você for minimamente inteligente, como eu tenho certeza que você já é, você pode adaptar isso para qualquer situação, beleza? Porque, de novo, vende dessa forma desde que mundo é mundo. E uma dica clichê, você é do tamanho do seu sonho. Então, por um acaso, se os seus 10 mil for o seu 1 milhão, cara, corre atrás. Tudo vai começar com os seus primeiros reais durante o dia. E por que que é importante quebrar isso? Porque é nas pequenas metas, ou melhor, nas metas diárias que você bate a sua semana, são nas semanas que você bate o mês e são nos meses que você bate o ano. E quando você criar essa percepção de quantas ofertas eu preciso fazer hoje, você vai começar a adaptar todo o seu fluxo de trabalho. Você não vai ficar parado falando assim, oh, meu Deus, eu não faturei os 10 mil reais por mês. É claro que você não faturou. Você não ofertou, você não colocou o seu produto na rua, você não colocou as suas automações, suas inteligências artificiais, quantas pessoas você conversou. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas tentam digerir um livro grosso de 300 páginas no mesmo dia e isso não vai funcionar. E por que que você não bateu a meta do mês? Ou por que que você não chegou a faturar isso? Porque você não se preocupou com o dia. Você não tinha exatamente uma atividade tão bem definida que você tinha que fazer naquele dia que te leva, ou seja, te tende a ter um resultado diferenciado. E é por isso que eu montei esse checklist aqui para você, para que ficasse as coisas de uma forma um pouco mais claras, já que muitas pessoas não estão acostumadas com isso. E é claro, eu também, como eu disse, paguei muito caro para ter esse conhecimento, beleza? Que eu estou trazendo aqui para você. Então, é isso que você precisa ter de conhecimento sobre meta. Mas agora chegou o momento da gente executar e saber ah, com esse passo a passo, beleza? Então ele tem aqui um passo a passo, que são 3 passos simples, como eu disse para você, só que primeiro você precisa saber o seguinte, que a gente está falando aqui de oferta, né? Quantas ofertas você precisa fazer hoje para faturar os 10 mil reais? O que que é a oferta? Não é aquele cartaz amarelo do mercado que fala promoção, feijão a 5,50, 7,50, sei lá quanto tá o feijão, não sei quanto tá o feijão hoje, mas oferta não é isso. Oferta não é aquele cartaz do supermercado de promoção. A oferta em si é um problema empacotado de solução e de como que você resolve aquilo, como que você escolheu resolver isso. Só que, pensa comigo, para você vender qualquer coisa na internet, para que você possa colocar qualquer coisa já hoje na rua, assim como o vendedor de enciclopédia, o vendedor porta a porta, você tem que saber aquilo que o mercado está querendo. Só que as pessoas ficam viajando, e as pessoas pensam assim, o mercado, mercado, mercado. Mas quem que é o mercado? O mercado, ele é composto pelo quê? O mercado é composto por clientes que são compostos, obviamente, por pessoas. Então, se você quiser fazer uma boa oferta, ou seja, se você quiser fazer ofertas que vendem e que vão gerar para você 10 mil reais no mês, o que você precisa? Você precisa entender o mercado
que consequentemente você precisa entender um cliente. E o que que é o mercado? É só um sinal, é só um número de qual é o potencial daquilo que você vai vender. Como que eu quero dizer? Que muito provavelmente o mercado de aeromodelismo ele seja muito menor que o mercado de emagrecimento, que o mercado de inteligência artificial ele talvez seja muito maior em termos de potencial, porque ele tem muito mais clientes em potencial do que o mercado de gestão de tráfego, de copywriting. Por quê? Porque com esse conhecimento você pode atingir muito mais clientes, ou então um dev que agora entende as ferramentas básicas de inteligência artificial e antes ele tinha que fazer um sistema muito específico, agora ele deixa a inteligência artificial e ela é esperta o suficiente para fazer algumas coisas e ele não precisa se dedicar tanto à programação, abrindo o leque dele de trabalho. Então é isso que o mercado é. Ele é só um indício de um aglomerado de pessoas que têm o mesmo interesse ou melhor, o mesmo tipo de problema. Só que antes de você começar a elaborar sua oferta, que é aquilo que resolve um problema, adivinha o que você precisa fazer? Você precisa elaborar o problema. Você precisa saber para quem que você está vendendo, que é o que a gente chama de ICP, que é o cliente real. Porque no fim, vendas é sobre pessoas. Então você precisa se perguntar o seguinte: que tipo de pessoas que você gostaria primeiro de se relacionar? Porque no passado, o que principalmente me fez pivotar, e tem alguns vídeos na internet, no YouTube, que eu falo um pouco mais disso, né? O nome do vídeo é Dane-se esses programadores, eu quis frisar esses, porque é o tipo de pessoa que realmente não gostaria mais de trabalhar, porque quando você começa a se relacionar com o tipo de pessoa que você se relaciona só por dinheiro, o relacionamento tende a ser muito curto. E você já fez esse tipo de experiência, se você é homem, você sabe que você já se relacionou com algumas pessoas por dinheiro, se é assim que você entende, né? Então, se naquela situação, se por um acaso você passou por isso, e eu espero que você não tenha passado, mas se você já passou por isso, você sabe que aquele relacionamento não durou mais que 40 minutos em um ambiente escuro, fechado e depravado. Mas se você começou a se relacionar com um tipo de pessoa que você gostaria de viver com ela, adivinha o que acontece? O relacionamento acontece e aquele fruto de tempo começa a se converter em coisas boas para todo mundo, ok? Então é a mesma coisa nos negócios. Se mercados são formados por pessoas, então que tipo de pessoa você gostaria de trabalhar? Por quê? Porque você vai ter gosto por fazer aquilo, você vai ter gosto por levantar da cama, você vai querer todos os dias fazer aquilo. E adivinha, a partir do momento que você se apaixonar por essas pessoas, que você se apaixonar por os problemas delas, como é que elas vão te recompensar? Obviamente que não vai ser com beijinhos na bochecha, mas sim com dinheiro, porque as pessoas vão tender a te recompensar com dinheiro. É tão básico quanto isso. Só que, como eu disse lá no início dessa aula, a gente fica inventando mil e outras coisas que, na verdade, eu vou ser bem sincero com você, já com mais de 22 minutos de aula, é porque a gente é safado, sem vergonha, e a gente fica colocando um monte de detalhezinhos, porque a gente, na verdade, na maioria das vezes, estamos com preguiça de fazer alguma coisa, e até inventaram uma palavra bonita para preguiça, que é procrastinação. A gente fica procrastinando, mas na verdade a gente está sendo safado, sem vergonha, preguiçoso, e a gente fica colocando um monte de detalhes, e esses detalhes ficam sofisticando a preguiça e encapsulando ela. Mas na verdade, se você tirar toda essa embalagem, todo esse invólucro, você vai ver que lá dentro tem a sementinha da preguiça, da vagabundagem, que eu tenho certeza que isso acontece somente lá no Alasca e não acontece em nenhum outro lugar, que somente acontece lá no Polo Norte, é uma tribo lá do centro do centro da Austrália, mas não acontece aqui, não é verdade? Então, qual é a dica que eu dou para você? Abra a sua agenda no celular. E como é que você vai fazer para que você comece a pensar nas pessoas? Cara, abre a agenda do seu celular. Quantas pessoas, familiares, tio, primos, irmãos, eu não aconselho fazer muito coisa com o irmão, por quê? Porque pela proximidade emocional, né? Então tem que ser aquele tio que, tipo, cara, é o tio que tem o comércio, é o seu tio que é mais rico, mas não é aquele tio que você vai tomar café na casa dele, você entende? Porque até essa questão de proximidade influencia de uma certa forma negativamente porque aumenta as expectativas. Então pega um tio seu na sua agenda, todo mundo tem um tio que é bem de vida e que é aquele tio meio de segundo, terceiro grau lá, primo, etc. Então, cara, fala assim, cara, o tio João, cara, esse tio João, o cara é foda, velho. O cara tem um comércio, o cara tem uma coisa lá, o cara tem galpão, o cara constrói galpão,
o cara tem imobiliária, o cara tem mercado, o cara não sei o quê, ele é, sei lá, ou um colega, um professor, cara, o cara é um programador, aquele professor é foda, o cara já tem uma empresa, o cara já prospecta, ou então, cara, vou buscar na minha comunidade, igreja, clube, etc. Por quê? Porque quando você abre a agenda do celular, fica mais fácil de você fazer isso aqui que a gente vai fazer, beleza? Que é definir o nosso cliente ideal, que é o que eu vou fazer aqui com você agora e é o que a gente vai fazer aqui nesse primeiro exercício. Só que antes de fazer esse exercício, lembre-se que todos os links estão aqui na descrição, abaixo desse vídeo, ou eu posso enviar depois, eventualmente, para você, mas se concentre nas questões, nos pormenores. Porque se você começar a se preocupar, aonde está o link, como é que eu baixo não sei o quê, como é que eu movo o meu pendrive, como é que eu... Cara, você vai se lascar. Por quê? Porque você vai perder esses detalhes que são importantes. Então, cara, fica tranquilo que eu te mando esse material, fica tranquilo que você baixa esse material logo aqui abaixo. Então, assim, não precisa se preocupar com isso agora. A primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção, senão você vai, no bom sentido, se lascar, ok? Então, eu separei aqui em 3 etapas para que você possa preencher e no final você pode sair até com o seu contrato já em modelo para que você comece já a prospectar por aí. O primeiro cliente fechou, você já manda até o contrato para ele, o cara te paga e você já é obrigado com a sua primeira venda, seu primeiro real entregar e daí você manda a preguiça para lá e deixa de frescura, deixa de coisas aí que a gente já conversou anteriormente. Então vamos começar a pensar aqui, como é que você pensa no seu cliente ideal? Bom, eu sempre penso no cliente ideal, que já é o primeiro ponto aqui, sempre o seguinte, em cliente, promessa e oferta. Por quê? Porque quando eu vou ofertar alguma coisa, eu preciso saber com quem eu estou falando. É com o meu tio João, que tem um mercado? É para esse cara que eu vou vender? É. Então eu sei que o meu tio chama o meu primo, sei lá, filho do tio João, é o Rony, ele é um homem, ele tem 28 anos, ele é um microempreendedor de e-commerce. Aqui eu coloquei para artesãs, mas você pode colocar o que você quiser, né? Ele tem algumas emoções negativas, eu imagino, eu já conversei com o Rony, eu já fiz esse apanhado aqui, que eventualmente ele anda um pouco preocupado, inseguro, frustrado e até muitas vezes envergonhado. Aqui está uma lista de emoções, caso você queira explorar um pouco mais. E por que que eu sei disso? Porque a dor principal dele, cara, ele está tendo prejuízo nas vendas. Ele tem lá um e-commerce, ele tem um mercado, ele tem alguma coisa nesse sentido. E o que que acontece? Toda vez que alguém pergunta alguma coisa para o Rony, né, que pode ser eventualmente o meu primo ou quem você quiser trazer aqui, eu deixei aqui uma sugestão e eu não aconselho simplesmente você copiar e colar, porque adivinha, vai ter milhares de pessoas copiando e colando essa planilha e agora vendendo chatbot com automação para o Rony. Daí o mercado, você vai ser, num bom sentido ou não, mais um no mercado, beleza? Então eu aconselho realmente você resolver um problema real, porque o que eu fiz aqui é em cima de uma percepção que eu tenho de um avatar que eu criei aqui, que fica, inclusive, próximo da rua onde eu moro, ok? Que é o cara que é o dono de um e-commerce para artesãs. Então, ele anda um pouco preocupado, inseguro, frustrado, mas ele ainda se sente confiante, inspirado, motivado, satisfeito. Por quê? Porque ele tem esperança um pouco que as coisas vão mudar. Só que ele tem uma dor principal, ele precisa diminuir o prejuízo, porque toda vez que alguém tenta comprar alguma coisa, porque ele é um e-commerce para artesãs, que são as véias do WhatsApp, toda vez que a véinha do WhatsApp, que é a senhorinha que quer comprar uma linha, quer comprar alguma coisa, pergunta o preço, demora 20, 30 minutos para a vendedora pegar o WhatsApp e responder. Por quê? Porque talvez ela tá fazendo outra coisa, tá com má vontade. Então, o que que o Rony precisa hoje? O Rony, ele tá preocupado porque as contas não tá batendo, por isso ele fica inseguro. Cara, não esqueça que o Rony, ele tem aqui filha, ele tem uma esposa para criar, ele tem um legado do tio João, que agora ele precisa pegar o legado da loja que ele herdou do pai dele, ele precisa colocar à frente. Então, meu amigo, simplesmente faça a sua tarefa de casa, filho da puta. Pega essa planilha e vai descobrir um Rony na sua cidade. Vai conversar. Sai da porra da frente desse celular, que você fica jogando as coisas, que você fica trocando ideia, né? Do Instagram, etc, etc. Não sai do vídeo agora. Mas vai conversar com as pessoas na rua. E adivinha por que que eu consigo vender na internet e você não consegue? Porque eu consegui fazer isso daqui e eu cheguei próximo da uma realidade. E a realidade, na verdade, ela tem a realidade que você enxerga com os olhos, e a realidade que os outros percebem, e tem a realidade que é a realidade. E muitas vezes as pessoas ficam desconectadas da realidade porque elas não vivem o dia a dia. Vai na cidade, conversa com pessoas,
Se você for um pouco mais tímido, começa a perceber comportamentos de alguns comentários que tem em vídeos na internet e começa a elaborar alguma coisa. E eu vou te falar que quanto mais preciso você elaborar, quanto mais para o Rony fizer, mais você vai vender. Por quê? Porque nenhum ERP da SAP ou Salesforce ou qualquer coisa que você faça, nenhuma outra agência, ela vai ter tempo de chegar nesses pormenores. Quanto mais no pormenor você conseguir fazer, mais o Rony, que é aqui o nosso avatar, vai conseguir se identificar. Então ele vai falar assim, cara, não é possível, velho. Né? Imagina ele vendo a página de oferta sua lá, você ofertando para ele, falar assim, cara, não é possível, você está lendo o meu pensamento, mas não é. Essa é a mágica de o que acontece quando você encontra o seu cliente ideal. Mas voltando aqui, o resultado dos sonhos dele é faturar um pouco mais para que ele possa viajar com a família, para que ele possa curtir um pouco a vida, porque o Rony só fica no caixa da empresa, porque o Rony só leva fumo dos empregados, porque o Rony toda hora é processado para as meninas que entra lá 3 meses depois e processa o cara no Ministério do Trabalho. Você tá vendo a vida do Rony? Que merda! Então o que você vai fazer? Você vai começar a pensar numa solução primária para ele. Por que eu chamei de solução primária? Porque ainda talvez não seja exatamente aquela solução que ele precisa, mas você já vai dar um norte até para que você possa começar a fazer. E eu vou te dizer para você que a maioria das automações que eu faço é essa daqui, chatbot IA com automação. Por quê? Porque a gente pode prometer para ela que já vem o próximo passo aqui de promessa para o cliente, que ele vai conseguir vender mais, que ele vai melhorar as vendas dele, que ele vai conseguir melhorar o atendimento. Então, até nisso eu tô te ajudando. Eu já tô te dando mais ou menos um esquema aqui para que você possa já começar a ofertar para o Rony da sua cidade, para o Rony da sua agência, ou se você for um pouco mais sofisticado, se você já tem um pouco mais de, digamos, trejeito ali na internet, você já grava o seu criativo, você já coloca sua campanha no ar, começa a vender agora, beleza? E quais são as objeções? Saber se realmente a inteligência artificial vai vender mais, porque, cara, o Rony já foi tão esfolado na vida, tão arrebentado, tão, desculpa a palavra, arrombado, os caras, todo mundo quer arregaçar o empreendedor brasileiro, o governo, é empregado, é funcionário, é esposa do cara cobrando que não fez a viagem. Você tá entendendo que o cara fala assim, cara, será que esse negócio de inteligência artificial vai realmente vender? Bom, e o lado bom de você conseguir ofertar uma tecnologia é que, adivinha, você consegue fazer uma demonstração. E a demonstração, ela tira qualquer empecilho para saber se aquilo realmente vai vender. Daí ele passa para as próximas objeções. São 5 tipos de objeções. Será que isso funciona? Será que isso funciona para mim? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter dinheiro? E outras objeções técnicas ali daquele negócio. Então, se a IA funciona, ele já sabe que funciona. Ele vai ver o chatbot que você fez, ele vai ver todo esse detalhe e ele vai falar assim, cara, realmente, responde. Tá aqui respondendo de forma educada, tá respondendo sobre meus produtos, preço, não sei o quê. Então, a dona Maria que me chama no WhatsApp, ela vai ter a resposta instantânea. Mas será que isso adianta para mim? Que é a próxima objeção, que, digamos, é a objeção que é gerada quando a anterior é quebrada. Você tá entendendo? Então, com o tempo, você vai trabalhando um pouco mais, você vai entendendo quais são as objeções do Rony do seu mercado, ok? Só que a gente está falando em inteligência artificial, a gente está falando dessas coisas aqui, e o mais interessante é que você possa pegar tudo isso e pedir para a inteligência artificial te ajudar. E é isso que eu fiz. Aqui abaixo, você pode copiar esse prompt e colar no ChatGPT. Então, todo mundo tem uma conta no ChatGPT, eu colo isso daqui, e o que isso aqui traz para mim? Bom, a inteligência artificial, ela vai sugerir, e lembrando que a inteligência artificial, ela não é inteligente, ela é uma calculadora de estatística. Então, lá dentro da base dela de conhecimento, com todos aqueles vetores e todos aqueles bilhões de parâmetros, ela sabe que alguém um dia já fez alguma coisa nesse sentido e que pessoas com esse tipo de avatar esperam essas promessas: aumento de vendas, reduzir os custos operacionais, otimizações de processo, transformação em frustração em confiança, vender mais com menos esforço, garantir a satisfação dos clientes, ter um controle total do desempenho do chatbot, eliminando a insegurança dos resultados comprovados. Então, eu trouxe aqui umas sugestões para que você possa trabalhar. Eu estou no modo preguiçoso e meio no modo automático, até porque se eu começar a elaborar muita coisa aqui, a gente vai perder o gancho do horário, tá? Então eu vou colocar aqui essas 3 primeiras. Por quê? Porque aqui são os 3 tipos de promessa
que eu já conhecia no Rony, eu sei que liga isso uma lâmpada dentro da cabeça do cara. É aquele tipo de informação que a gente fala com o Rony e o Rony, ele pluga. Então eu sei que essas 3 promessas aqui, por que que eu sei? Porque eu convivo com o Rony, ou melhor, eu já conversei, já estou aqui bolando alguma coisa, eu sei que chama a atenção, salta aos olhos dele. Então, por exemplo, aumentar as suas vendas em 3 vezes. Quem não quer aumentar a venda com 3 vezes? Que comerciante que não quer? Reduzir os seus custos operacionais. Você pode mandar para ele, falar assim, Rony, negócio é o seguinte, com esse chatbot aqui você pode mandar 3 meninos do atendimento embora, ou então você pode pegar as 3 melhores meninos e promover. Fica ao seu critério. E adivinha o que o Rony vai fazer? Ele vai pegar essa informação e vai fazer o que você quiser. Fique tranquilo que ao implementar a inteligência artificial, você não está mandando gente embora, você não está criando, você não está fazendo isso. Na verdade, aquela pessoa já estava pendurada, aquela pessoa já era substituível, só não existia ainda o que e como substituir. Então, é isso, é a realidade das pessoas. Até programadores da inteligência artificial está substituindo em determinado nível, não em todos os níveis, porque a programação ainda assim é uma profissão criativa, mas sim, aqueles programadores copiar e colar que existiam, eles estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Agora que eu defini a promessa para o cliente, e é claro que, né, a promessa, ela precisa também ser aqui, né, no caso da dica, porque isso definido logo no início, porque é aquilo que eu disse para você, tudo que você não quer mais um emprego, e isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque quando você fizer essas promessas daqui e elaborar o seu avatar, você não quer mais um emprego. Cara, você não quer um emprego insatisfeito, ganhando mal e agora é impossível de se demitir, porque se você não preencher isso daqui, e o que vai acontecer, eu, com certeza, é você começar a ver um monte de pessoa que já quer te pagar e você se sentir tentado a, a, a ofertar alguma coisa para aquele Rony que você não gosta, você tá entendendo? Para aquele tipo de pessoa. Então, por exemplo, uma das coisas que me fez me posicionar bastante no mercado digital é entender que eu não vou vender mais barato. Eu já vendi coisas a R$ 97, mas hoje o meu primeiro produto custa 1.000. Por quê? Porque todo o restante das pessoas que estão ali abaixo já é um filtro. Então, o preço também é uma coisa bastante importante que você pensar, né? E qual que é a minha experiência sobre isso? Eu já disse. Ok? Então, principalmente porque isso se alinha com desdobramento de meta. Porque quando você se posiciona, quando você define a pessoa que você quer se relacionar, você concorda que você não vai mais vender Rolex para pobre? Eu não posso comprar um Rolex. O meu relógio é esse relógio da Garmin aqui que eu uso para fazer exercício físico e é ele que eu uso o tempo inteiro, beleza? Então, ele é um relógio aqui de um esportista pobre, trabalhador honesto e provavelmente você tem o seu relógio também de 300 conto, que é do trabalhador honesto. Eu não estou comparando, mas isso aqui é só um contraste para a gente poder entender um pouco mais aquilo que eu quero dizer, beleza? Bom, uma dica, seja realista, mas o esforço de vender caro ou barato é o mesmo. E eu posso te provar, como eu já te comentei, beleza? Então, o primeiro ponto que você já fez aqui é elaborar muito bem isso daqui, definiu as promessas e, como eu disse, seja realista, porque se você começar a viajar na maionese e falar que a inteligência artificial vai sair com a esposa do Rony, cara, você vai estar mentindo e isso é um problema, beleza? Mas isso já ajuda muito porque, já que a gente quer chegar o mais rápido possível a uma definição de oferta ideal, você pode agora, já com esse prompt, pedir para a inteligência artificial elaborar em cima de um avatar, em cima das promessas, o que seria uma oferta ideal. E por que que a oferta ideal ela é importante? Porque se você começar a prometer demais, talvez o Rony fique um pouco desconfiado. Talvez ele entenda, cara, isso não é muito legal, acho que isso não vai acontecer, ou então aumente muito o nível de objeção. Se você prometer de menos, o preço fica muito caro. Então, você ter uma dica da inteligência artificial, que seria essa oferta ideal, vai te ajudar a nortear todo o restante. Vai te ajudar a fazer landing pages, vídeos, materiais, que é isso, aliás, que vai ser o próximo tópico que a gente vai desenvolver aqui, beleza? Então, vamos aqui. Então, ele trouxe um rascunho de uma oferta ideal, que, como eu disse, eu estou no modo aula aqui, eu não vou conseguir desdobrar muitas coisas, mas você pode ver que a oferta ideal é transformar o e-commerce de artesão numa máquina de vendas com o nosso chatbot IA inteligente. Isso daqui não é o que você vai ler para o cara, você tá entendendo? Mas é meio que vai ser a sua abordagem, que a gente vai falar também sobre abordagem de vendas. Você vai entender como que você pode fazer isso aqui, nesse diagnóstico, que vai ser um tipo de funil que a gente vai utilizar.
Eu já explico mais um pouco o que é funil, beleza? Mas vai ser mais ou menos o norte, vai ser mais ou menos a sua bússola, tá? Então, o que que ele vai receber? É um chatbot personalizado que responde automaticamente as perguntas dos clientes, uma integração completa de plataforma de e-commerce, pedidos, dúvidas, acompanhamentos, relatórios detalhados, benefícios adicionais. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para a planilha alguma coisa que eu copiei e colei da inteligência artificial. E por que que eu me obriguei a copiar e colar aqui? Porque ao copiar e colar, você se obriga a ler e você dispensa o copiar e colar somente por ele, né? Então seria o copiar, colar e adaptar. Adapte isso, coloque todo o seu conhecimento, e se a inteligência artificial meio que te prometer alguma coisa que não faz muito sentido, você pode ajustar. Isso daqui é só um guia e é muito melhor que você chegar aqui com uma coisa, tipo, totalmente aleatória e daí o Rony vai falar assim, ah, cara, beleza, esse negócio de inteligência artificial, até acho legal aqui, porque tem um negócio de Elon Musk, de psique e inteligência artificial e chat GPT que eu uso aqui, cara, mas isso não me interessa, entendeu? É isso. Então você precisa conectar. E uma dica geral que eu dou para você é: nunca venda inteligência artificial, e sim o problema que ela pode resolver. E é por isso que a gente está trabalhando nessa dor. Ok? Agora vamos seguir aqui. Então, já que a gente definiu aqui um rascunho de cliente ideal, chegou o momento de a gente definir mercado e oferta. E o mercado nada mais é do que pessoas com interesses semelhantes fechando negócios, ou seja, fazendo troca voluntárias. E se você já sabe para quem vender, conhece suas dores, basta ofertar. E o que eu quero dizer isso? Você precisa entrar em contato, confirmar suas dores e desejos e oferecer uma solução. Então, começa já a pegar isso daqui, já começa a conversar com algumas pessoas, começa a fazer algum tipo de validação, meio que seja verbal. E tem muitas pessoas, principalmente as mais técnicas, elas acreditam que você precisa, tipo, eu preciso ter o produto perfeito para sair na rua e vender. Gente, quantas vezes eu já fiz oferta, já fiz cursos inteiros vendendo com uma técnica chamada técnica de backdoor. O que que é essa técnica marqueteira? Você vende alguma coisa que você não tem. Você pode simplesmente, na página de pagamento, falar assim: me desculpe, mas essa oferta já está encerrada, porque era para os 10, 20 primeiros. Ou então você pode abrir ali uma agenda para a pessoa e falar: parabéns, você vai comprar, mas esse é o meu cronograma de entrega, tá bom? Vou te entregar esse conteúdo aqui esse software, isso daqui, no momento personalizado, a gente vai personalizar para você. Enquanto isso, você, fazendo suas primeiras vendas, você corre lá e desenvolve. Eu sei que é um pouco arriscado, mas só que mais arriscado ainda é você desenvolver todo um negócio lindo, maravilhoso, para descobrir que aquilo vende absolutamente zero. E não é isso que você quer, porque cada minuto aqui conta. E você não quer construir alguma coisa perfeita, você quer vender. Beleza? O seu objetivo não é fazer uma inteligência artificial, é fazer um produto. Então, essa inteligência artificial, essas questões de automação, chatbot, etc., elas são basicamente um mecanismo único que se assemelha a um efeito que a gente viu anteriormente aqui no Brasil, que é o suco detox. O suco detox, as mulheres tomavam a dieta da melancia e o caralho a quatro. Daí o que acontecia? Elas acreditavam que aquilo fazia emagrecer. E, de certa forma, elas perdiam massa, né? Perdiam peso, porque desidratava a pessoa, né? Então, ela, sei lá, o que acontecia ali no metabolismo dela, que ela perdia ali na balança, em números absolutos ali, ela perdia peso, mas em números relativos, não, porque ela continuava ainda com as células de gordura. E o suco detox, só fazendo um paralelo a essa questão da oferta da inteligência artificial, ele é o que é chamado de mecanismo único, que é o mecanismo da esperança, que é o mecanismo que vai trazer essas pessoas de novo, a ter a motivação de sonhar. Então você pode falar para ela: olha, com a inteligência artificial agora é possível. Entende? Quantas vezes, quantos fucking malditos mecanismos únicos nós não caímos? Eu tô sentado aqui numa mesa, eu comprei uma mesa nova para mim, a mesa que eu tinha era desde 2010, que eu fiz com restos de MDF que sobrou do escritório antigo, daí eu falei: cara, eu já tô há 10 anos trabalhando nessa mesa. Depois de faturar alguns milhões na internet, eu acho que eu mereço uma mesa, não é verdade? E daí eu comprei uma cadeira, uma mesa para mim, comprei a tal da mesa elétrica. De novo, é só mais um mecanismo único que eu mesmo sabendo de tudo, achava que só por fato de ter uma mesa que levanta um pouco mais, passaria um pouco minhas dores nas costas, mas daí, de novo, é o mecanismo da sem vergonhice que, na verdade, eu preciso emagrecer e fazer ginástica mesmo. Ok?
Então é só para te provar que, cara, por mais que a gente saiba das coisas, a gente pode estar vendo e você fala assim, isso aí eu já sei, cara, você já sabe, é por isso que você compra o que você compra todos os dias, é por isso que a gente dá as desculpas que nós damos todos os dias, porque sempre estamos em busca do próximo mecanismo único, e é isso que faz você vender. E é isso que a tecnologia nos proporciona. Todo dia temos mecanismos únicos para que a gente possa trabalhar e ofertar para o Rony, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, próximo passo, não dê desculpas e vá, beleza? Vamos agora aqui a uns casos práticos, prestador de serviço, autônomo, encanador, etc. Então, o que você pode fazer? Que oferta que você pode fazer? Eu meio que já adiantei ele para a questão do Rony, mas o que eu quero mostrar para você é a diferença de ofertar Rolex para pobre, beleza? Ou melhor, ofertar Rolex para rico e relógio de trabalhador lá, o Seiko, o meu, ofertar o meu relógio para o trabalhador honesto a 300 conto, beleza? Então, pensa aqui comigo. Prestador de serviço autônomo, eletricista, encanador, o que você poderia fazer? Qual que é a dor dele? Atendimento, agendamento, cobrança. Então, você pode colocar aqui ainda, a depender do nicho que você queira, o Rony que você vai achar. Então, você pode fazer isso daqui. Na Empíricos, que é a casa de investimentos, eu sei que a maioria das pessoas não gosta da Empíricos, eu também não gosto dos produtos dele, mas eu acho interessante o conhecimento de marketing copy, que se você aprende aquilo e você adequa à sua realidade, você consegue ganhar muito mais dinheiro indiscutivelmente, ok? Então aqui, qualquer dor, atendimento, agendamento e cobrança, qualquer produto ou serviço, um agente de IA, de inteligência, de chatbot no WhatsApp, e qualquer oferta é um mensal de R$ 83, e qual o seu desdobramento de metas para os próximos 6 meses, só linkando isso aqui que a gente está fazendo com produto e oferta ao papo anterior de desdobramento de metas. Então você pode, em 6 meses, né? E é isso que mostra e prova para você que não é um botão mágico, então você já sabe, se você já ficou decepcionado, falando, meu Deus, então significa que não vou ganhar R$ 10.000 na primeira semana. Não, cara. Como marqueteiro, eu posto alguns depoimentos que são depoimentos de clientes extraordinários. Porque o ordinário é realmente estudar, sentar o glúteo na cadeira, é aprender a falar, errar. Esse é o cenário ordinário. E você não quer contar com o extraordinário para você sustentar sua casa, porque o extraordinário acontece de vez em quando. Beleza? Só que como marqueteiro, eu divulgo os resultados extraordinários para mostrar para você como o meu mecanismo único é bom. Eu estou abrindo aqui 100%, já que a gente está falando aqui sobre marketing, ok? Então veja aqui nessa meta de desenvolvimento de 6 meses, já linkando com o vendedor de Bíblia, enciclopédia. Se você quiser fazer esse tipo de oferta para esse cara aqui, então se você quiser definir o seu Rony com isso, veja que é totalmente possível no primeiro mês fazer a primeira venda, no mês 2, 20 clientes, já que você fez a primeira venda, agora você sabe, trabalha duro, depois 40 clientes, 60 clientes, 90 clientes e 120 clientes. O que eu quero chamar a atenção aqui para você é esse o ponto. Veja só o que liga o que eu falei, o papo do Rolex. Veja só que você está definindo isso como dor, você está definindo um produto e serviço, só que você definiu aqui que o seu custo mensal vai ser de R$ 83. Isso liga com aquela frase, clichê que eu falei, que o seu tamanho é o tamanho dos seus sonhos. E muitas vezes é um puxão de orelha para você, que eu dei em mim no passado, que eu falei, cara, por que eu penso como um maldito pobre? Porque eu falo assim, velho, se vender Rolex é um relógio e custa 20, 40, 50, 100 mil reais, dependendo do modelo do Rolex, por que não sou eu que vendo o Rolex? Por que não sou eu que fico com esse lucro? Porque, adivinha, meu modelo mental de pobre fazia com que eu me comparasse e me limitasse a achar que eu só poderia vender como pessoas iguais a mim, mas isso está longe de ser verdade. Então tem até um componente emocional que talvez você precise trabalhar antes de você começar a entrar nesse jogo, beleza? Porque, cara, olha isso daqui. Se você resolver vender agora só mudando o avatar, que em vez de ser prestador MEI, que é o pintor, o manicure, tá tudo bem fazer para essas pessoas, tá tudo bem, são pessoas que eu amo, preciso, tenho ótimos amigos, cara, formação minha é eletricista, fiz técnico eletrônico eletricista, você tá entendendo? Já pintei casa, já capinei. Cara, quando eu era adolescente, juventude, capinava lote, velho. Você tá entendendo? Pegava a maquininha, eu não contei o nome dessa história pra vocês, mas pegava a máquina que meu pai tinha comprado pra roçar a grama lá, eu roçava a grama do vizinho. E tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Mas olha só, é a história do trabalhar de forma inteligente, velho. É por isso que hoje, numa terça-feira, às 10 horas da manhã, eu estava tomando café com a minha esposa.
e eu não estava batendo ponto. Você tá entendendo a diferença? Porque isso é... Aqui no Brasil, isso tem uma conotação um pouco ruim. Tipo, porque quando você é pobre, você tem uma licença poética para você fazer isso. Mas quando você é rico, você tá entendendo? Tem um preconceito aí. Mas não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você essa diferença. Olha aqui, se você pegar o mesmo produto, que é o agente de ad suporte agora, no WhatsApp, você cobrar um valor mensal, por quê? Porque o infoprodutor ganha mais, beleza? Ele tem essa dor de suporte humanizado e agora você aumentou o seu preço, o seu desdobramento de meta para 6 meses vai ser mês 1, de novo, primeira vendas, mas em vez de ter que bater em, sei lá, 100 comércios, 100 impactos para fazer 20 clientes, agora você precisa de 5 clientes. Agora você precisa de 10 clientes. Agora no mês 4, 15. Ou seja, em vez de ficar com 120 caras meio te enchendo o saco, torrando a paciência, porque ele não sabe nem o que é o WhatsApp, você vai se relacionar com 20 caras fodas que eles já estão operando e estão fazendo. Perceba essa diferença? Se você quer trabalhar nesse nicho, e esse nicho tá bem para você e tá lucrativo, maravilha, não existe certo nem errado. Mas qual que é a diferença? Por que que nem todo mundo consegue trabalhar aqui? Porque eles não são o espelho que o infoprodutor vai ver em você. Então, se você chegar, por exemplo, mal arrumado, cabelo despenteado, barba fazer e todo fodido, por exemplo, contando aqui uma anedota para você. Uma vez eu trabalhava na Embraer e a gente estava lá contratando um advogado para fazer uma coisa, não era para processar a empresa, mas a gente estava fazendo uma coisa lá com o advogado, coisa do sindicato, o advogado chega de Fusca, velho. Foda, você tem que encontrar um cara que chega de Fusca, velho. Não é na conta os caras que andam de Fusca, porque eu já andei de Fusca. Fusca é um ótimo carro, mas o advogado, cara, você espera que o cara chegue com um carro melhor. Mesmo que aquele carro, ele coloca lá o carnê no porta-mala e o porta-mala anda rebaixado, tá entendendo? Então, é isso que eu quero dizer para você. Então, tem que ter uma coisa também chamada de posicionamento, que eu não vou falar isso com você agora, porque é uma outra disciplina, uma outra coisa. Então, é por isso que no ICP, aqui a gente define no cliente ideal a busca dessas pessoas na sua própria agenda de celular, porque talvez a sua própria agenda de celular reflita o seu posicionamento. Ok? Beleza. E como é que você vai fazer então, já definindo esse P1 aqui, que a gente extrapolou, cliente, etc. Mas como é que eu poderia então começar a impactar com o Rony? Veja só que para você começar agora a trabalhar dentro desse processo, você tem que trabalhar aqui uma coisa que a gente chama de funil. E eu destrinchei um funil aqui em números para você, provando que se você vender uma automação correta por R$ 2.500, ah, mas o cara lá não paga R$ 2.500. Cara, se ele não paga, ou você muda o seu posicionamento e consegue impactar pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, ou você assume que você vai vender mais barato e tem que ter mais clientes. De novo, o desdobramento de metas, ele acaba virando um jogo de equação. É uma conta que você tem que tirar, colocar aqui, e por isso que é interessante, e às vezes, 99% das vezes eu faço aqui no próprio Excel. Beleza? Então, como é que funciona na aquisição? Primeiro, você precisa ter um funil. E o que é um funil? Cara, em 2025, que é o ano que a gente está falando, e serve, cara, esse negócio serve para qualquer ano, mas eu coloquei 2025 porque é uma jogada de marketing que a gente coloca que as pessoas acham que é atual. É igual uma vez, eu tô cheio de anedotas hoje. É igual uma vez eu vi no metrô, tava lá no metrôzão de São Paulo, tava voltando de um curso que eu fiz lá de TI, e passou um cara vendendo no metrô lá, tabuada 2004. Tabuada 2004, tabuada. Porra, velho, como que a tabuada foi atualizada? A tabuada é a tábula que os egípcios faziam por questão de fazer a contabilidade dos campos de trigo, né? Então você coloca aqui 2 campos de trigo, mais 2 campos de trigo aqui nesse quadrado dá 4 campos de trigo. Desde a porra da época dos egípcios e o cara vendendo a tabuada 2004, tabuada 2004. O que que acontece, né? Então, é por isso, tá? Então, só fechando parênteses da anedota. Então, 2025, a gente não precisa mais bater de porta em porta. Eu acho que você já entende isso, né? Que as coisas acontecem no digital. Então, a gente está na internet, a gente precisa aplicar isso no funil de aquisição. Só que o que é um funil de aquisição? Cara, funil, ele remete àquela figura mesmo de imagem que a gente tem de um funil de cozinha, que é basicamente isso daqui. Então, o que um funil faz? Como eu disse, o funil, ele representa numa figura, agora no digital, o modelo de trabalho do vendedor porta a porta. Porque agora ele sabe que ele precisa bater em 10 portas para vender uma coisa que ele quer.
Então, o que que é bater em 10 portas? É bater, chamar a atenção das pessoas ali no papo, na lábia do vendedor, começar a apresentar os benefícios, a oferta, por que que aquilo é bom, porque eu não sei o que, se for uma enciclopédia, como seu filho vai ficar inteligente, como ele vai fazer, não sei o que, daí seu filho vai virar um médico, vai virar um doutor, engenheiro, quer enciclopédia, não sei o que. Olha aqui o Marcelo é um cara que pegou essa enciclopédia debaixo do braço, a foto do Marcelo, o Marcelo com diploma de médico e enciclopédia, não sei o que. E a dona de casa falou, nossa, eu quero muito que meu filho vire médico, médico, então ela liga aquele mecanismo ao sonho dela. Ou seja, o seu mecanismo está entre a dor e o desejo daquela pessoa em resolver aquele problema. Só que nem todo mundo ainda tem o conhecimento, a vontade, a chance de querer resolver aquele problema. Se você falar assim para mim, cara, eu vou resolver para você o seu problema de cabelos brancos. Nossa, velho, eu vou fazer 43 anos no mês que vem. Eu já tô cheio de fiozinhos brancos, a minha mulher vem até me zoando por isso. E ela fala assim, né? Você precisa comprar o Crescim 2000, poucos grisalhos, o cara. Eu falo, que se foda, velho, que saber dessa merda. Então, tipo, esse problema não me atinge. Então, por mais que eu sei da questão, cara, que se foda, ficar careca, tá tudo certo, tá ligado? Então, vários caras da internet também às vezes me zoam, deixam um pouco amarelo, porque eu bebo café pra cacete, programador, tô 25 anos trabalhando nessa porra. Então, daí a gente fica assim, bebendo café. Já bebi muita Coca-Cola, não bebo mais refrigerante. Enfim, mas que se foda, velho. Meu dente é amarelo mesmo, que se foda. Não é você que me beija, é minha esposa, então não tô nem preocupado com isso. Então veja que, se chegar um cara, uma dentista, a doutora Juliana fala assim, cara, a doutora Creuza, nossa, como seu dente tá amarelo, meio tortinho, vamos clarear isso aqui. Não, obrigado. Por quê? Eu tô awareness, não quero. Ou porque não tenho ciência do meu problema, ou eu tenho ciência do problema, mas a solução. Então veja que a figura do funil é justamente a figura do vendedor porta e porta. Ele se estreita, porque senão seria um cano. Porra, se bom fosse um cano, porque daí você falava de 10 ofertas, 10 vendas, mas não é bem assim que a vida real acontece. É ofertas, beleza? Então você impacta, essas pessoas consideram e você faz então a conversão para poder escorrer aqui dinheiro. E isso hoje não sei se você sabe, mas você pode fazer isso na internet, beleza? E o que eu vou ensinar, ponto 2 no ponto 3, beleza? Então, assim, segue aqui, que a gente já está com aproximadamente 1 hora de aula. Eu sei que você está cansado, mas mais cansado que você estou eu de falar e explicar. Então, vamos seguir aqui comigo, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Só que o funil de aquisição, se você reparar aqui, ó, ele tem a boca maior. Isso significa o quê? Que mais pessoas estão awareness, não estão interessadas nesse negócio agora. Mas qual que é a maravilha da internet? É que, cara, você não precisa impactar. Se você passar numa rua e aquela rua tiver poucas pessoas, é um problema, porque você teria que, e se o seu produto não for lá muito bom, assim, as pessoas não querem vender, você tem que visitar um bairro inteiro para você fazer a venda de um enciclopédia, que não é muito legal. Mas hoje na internet, qual que é a história? É fazer o que o pessoal chama de cauda longa. Quando você faz uma coisa muito específica, por você estar agora numa rua chamada internet, que é um mundo inteiro, o que que acontece? Você agora pode focar somente em quem está realmente interessado, o que te liga nos níveis de ciência. Então veja que os níveis de ciência dizem que 3% dos todos os Rones que estão agora, eles estão prontos para comprar. Cara, esse Rony que você pensou, essa pessoa que você pensou, ela tá com o cartão de crédito na mão e desesperada para comprar. Beleza? O que te deixa numa vantagem competitiva em relação ao coleguinha que está tentando fazer tudo perfeito. Então, só de você ofertar, passar óleo de peroba na cara e falar com um maldito fucking Rony que você consegue vender. E 7% das pessoas estão abertos a comprar, só esperando uma oferta. É claro que os outros 90% aqui embaixo nem estão pensando, talvez nem querem ou não querem mesmo o seu manual do bar. Eu estou dando exemplo do e-commerce, de artesã, etc, porque, digamos, é mais fácil de você pensar, ou então infoprodutor, etc. Mas, cara, você não vai focar nesses 90%, você vai focar somente nos 10%. E eu tô falando aqui dos três. Então, tudo que você precisa fazer é
estar com uma automação na mão, essa de chatbot, de AI, etc. Se você achar que isso é o futuro, se fizer sentido para você e ofertar para alguém. E para o cara que não está aberto a comprar, tudo bem, eu vou te ensinar o que você precisa fazer agora. Então, se a gente pega esse caso prático aqui, então se eu quiser fazer prestador de serviço, autônomo, eletricista, encanador, o que eu preciso? Um canal de aquisição. Porque veja, quando eu for ofertar o meu funil, quando eu estiver interessado no meu funil de aquisição, se agora eu não bato mais de porta em porta, o que vai ser minha rua? A internet. E qual é o fluxo? Por onde essas pessoas estão mais passando? Cara, onde que eu olho hoje, todo mundo tá com a porra do telefone na mão. O que elas estão fazendo? Estudando o que não é. Elas estão em Instagram, Facebook, TikTok. Então, por aí que passa o fluxo de pessoas. E é por aí que você tem que trabalhar, a depender do avatar que você colocou. Então, por isso que eu trouxe esses dois casos práticos aqui. Um funil de aquisição, canal de aquisição, mídias sociais e os formatos que você pode trabalhar. Demos, criativos UGC, que é User Generated Content, em que você cria ali cenários de uso, casos de uso, webinários, que são aulas, que são muito parecidas com inclusive essa aqui que eu estou fazendo com você. Mas olha só, no caso que a gente já colocou de infoprodutores, canal de aquisição como muda. Mídias sociais, claro, esses caras são infoprodutores, estão nas mídias sociais, principalmente Instagram aqui no Brasil, mas principalmente em eventos que a Hotmart oferta lá em Belo Horizonte e outros locais também. E masterminds, formatos, e-books, palestras e prospecção. E por que que os formatos para um infoprodutor, ele é um pouco diferente com relação ao cara que ele eletricista, escanador, etc. Porque ele é um cara que tem uma cognição um pouco, com um nível um pouco mais alto. E a gente não pode confundir com cognição e inteligência. Elas estão correlacionadas, mas a cognição é o espaço mental que você pode dedicar ou possuir como um fator quase que genético para você entender e simplificar cenários complexos. Você vai em níveis de cognição, não vai entrar agora, mas só explicando um pouco mais, talvez você fique confuso. Nós temos 5 níveis de cognição, sendo que o primeiro, o espaço mental, que é 80% da população, pensam numa média de 30 dias. Então, se você explica para ela que, olha, senhor, nível de cognição número 1, o cara é autônomo, o cara não é um Elon Musk, então significa que muito provavelmente é nível de cognição. Só para você entender, o Elon Musk tem o nível de cognição número 5. Quinto nível, porque ele já está pensando em Marte, o cara já está pensando em projetos que talvez ele nem esteja vivo, você está entendendo? E ele consegue ajustar e lidar muito bem com esse nível de complexidade, colocar esse nível de complexidade num cronograma e executar aquilo lá. É isso que é nível de cognição. Então, o senhor eletricista, que ele é um serviço autônomo, ele está acostumado ali com 30 dias. O cara que é infoprodutor, ele precisa ter um pouco mais de estratégia, ele já está pensando ao longo de 1 ano, 2. E quando você traz uma coisa assim muito direta para um cara que tem uma cognição muito alta, você não traz para ele, você não acende uma luz na cabeça dele, você tá entendendo? No caso de infoprodutor, dependendo do tamanho do cara, o cara já está interessado em cultura, estratégia, e daí a máquina de atendimento, de suporte, você pode falar, olha, inclusive isso melhora suas estratégias de aquisição, porque o seu cliente vai ficar mais feliz com você e ele vai comprar mais. Veja que é muito diferente de um cara que a gente fala aqui, senhor autônomo, você vai deixar de perder vendas. O infoprodutor não está perdendo venda, ele está fazendo as coisas faturando milhões, só que ele está preocupado na estratégia, na continuidade de negócio dele, um fluxo de tempo um pouco mais alto, consegue perceber? Então, turbinar o resultado com a esteira de produtos, que é o que você também pode fazer. E é uma forma também de você aumentar o seu faturamento. Então, você pode fazer uma coisa que eu já fiz e ainda continuo fazendo muito. Por exemplo, hoje no meu curso, o custo de entrada é 997 por ano, só que quando você entrar nessa porta de entrada que custa R$ 1.000 por ano, o que você vai ter? Uma oferta de uma consultoria, uma oferta de uma mentoria, um produto a mais, e daí eles vão pagando, né? O freguês sempre está tendencioso a comprar novamente de você, beleza? E como é que eu posso fazer isso daqui? São números. Então, para você levantar todos os dias da cama e fazer a sua meta andar, fazer o seu desdobramento de metas, e você quer ganhar R$ 10.000, lembra que eu disse, história do livro. Você não pode chegar e falar assim, eu vou ganhar R$ 10.000. Cara, primeiro que você não ganha nada. Primeiro que os R$ 10.000 você faz. E como é que eu vou fazer? Hoje eu vou levantar da cama e se eu escolhi estar
junto com o Rony, e o Rony, ele usa mídias sociais, quantos posts, quantas pessoas eu tenho que educar, quantas pessoas eu tenho que entrar em contato, e quantas pessoas eu tenho que atrair, porque lembre-se, meu amigo, é um funil, é o vendedor, lembra que eu disse para você no início da aula, se você ficar com a filosofia do vendedor de Bíblia, você vai seguir, você vai ter resultados promissores na sua vida. E o funil que eu vou te ensinar aqui é o funil mais simples do mundo, o que eu utilizo todos os dias para vender automações numa média de R$ 7.500, que é o funil de consultoria gratuita. Como é que funciona esse funil de consultoria gratuita? Já para a gente ir no ponto 2 e no ponto 3, tá? Primeiro, você atrai todas essas pessoas e o cliente te conhece através dos seus conteúdos da sua mídia social ou através de terceiros. Quem são esses terceiros? Podem existir, você não está sozinho no mundo, publicações e coisas que falam de alguma coisa que você já está trabalhando, até seus próprios concorrentes. Por isso que eu digo, quanto mais concorrentes no mercado, melhor, porque se você tiver um padrão de trabalho nível Rolex, o cara tem nível Seiko, daí você ganha do cara, você tá entendendo? Porque daí você tem um nível de padrão um pouco melhor. Só que, obviamente, o cara que for atraído e pensando no Rony, que ele tá lá querendo vender mais, existem soluções de chatbot, cara falando, publica aqui no jornal, outdoor, panfleta na rua, e o Rony tá sendo impactado com isso daqui. Até a hora que ele escuta uma coisa lá, fala inteligência artificial, o chatbot, puta, cara, que legal. Quero saber um pouco mais. O que ele vai fazer? Acessar o seu perfil, vai procurar se educar um pouco mais, você vai colocar alguns conteúdos que é que a gente vai elaborar um pouco mais aqui, beleza? Ele vai uma hora sem que você tenha que ficar insistindo, daí é a parte que a gente descola um pouco mais do vendedor de enciclopédia, sem ter que ficar insistindo como vendedor chatão. Então até aqui, cara, até chegar aqui, ó, até a metade, podemos dizer, até aqui o educar, daqui para cima, o atrair, você não está fazendo nada, nada. Simplesmente você está escrevendo aquilo que você gosta. Simplesmente você está falando com os fones que você gosta, porque você gosta, você gosta. Então, inteligência artificial, você está testando modelo de psique, que você está trazendo e está resolvendo, e está lá trabalhando com flow, né, com fluxo mental e tá gostoso. Daí o cara tá te vendo lá. Daí uma hora ele fala assim: nossa, cara, gostei desse cara. Ele falou uma coisa aqui, falou outra lá. E não se engane, velho. Os caras não são burros. Criança, até criança consegue discernir isso, porque isso tá dentro do ser humano, da coerência do cara. Então, tá, cara, o cara tá legal, velho. O cara ensina. Eu acho que eu vou fazer uma consultoria gratuita com ele. Nesse momento que você vai fazer o quê, então? No nosso funil, que eu vou te ensinar de consultoria gratuita de 30 minutos, que eu vou te ensinar a fazer o diagnóstico, os slides, as coisas aqui. Se acalma, já disse que é uma aula complexa. Se você tem cognição nível 1, meu amigo, muito obrigado, essa aula não é para você. Mas se você quer, você está entendendo? Tem que sentar o bumbum na cadeira. Disse que não era não disse que era um botão mágico. Já te avisei no início. Beleza? Então o cara vai fazer uma consultoria gratuita para você, com você de 30 minutos. O que é essa consultoria gratuita? Cara, uma coisa que você vai agregar valor nele. Então você vai fazer um diagnóstico com ele, você vai falar para ele fazer uma autoavaliação e no final você vai apresentar esse gráfico para ele. E adivinha o que você vai fazer? E adivinha como você já veio atraindo o cara, se você já veio postando algumas coisas que óbvio que são enviesadas, que é o que você gosta de falar, meu amigo. É óbvio que vai ser. Você não está sendo falso, você só está falando aquilo que você gosta e você está se conectando com pessoas que também gostam desse assunto e têm os mesmos problemas que você, dos problemas que você quer resolver. Qual é o problema nisso? Tem nada de desonesto. E aqui que você ganha dinheiro para um caralho. Por quê? Porque você vai conseguir atrair muitas e muitas pessoas fazendo isso. E daí você agenda a consultoria, e é óbvio que ele já veio dentro desse processo, você já veio fazendo isso de forma inteligente, e a hora que você propõe dentro do seu diagnóstico de viabilidade, que eu vou te ensinar aqui, eu deixei uns templates, umas coisas aqui, ele vai comprar. Ou seja, você vai ter um índice de conversão. Então, o que eu coloquei aqui? Só para a gente já seguir, porque a gente já está já com um tempo bastante já aqui acelerado de horas, então mais que uma hora de aula. Então, primeiro, você quer quanto? Eu quero 10 mil. Quantas vendas eu tenho que fazer? 4. Quantas reuniões
eu preciso fazer 40. E quantas pessoas eu preciso impactar, atrair? Não é falar com os indivíduos. Claro que se você quiser fazer umas coisas dos anos 80, bater de porta em porta, o problema é teu. Seja feliz, mas você vai ter que, de acordo com esse gráfico aqui, bater em 2.000 portas por mês. Mas não é isso. Vai fazer isso via perfil, rede social. Eu vou te ensinar a fazer aqui, ó. O perfil vai ficar aqui, ó, com o que você precisa fazer. Beleza? Você vai ter que atrair 2.000 pessoas. E entenda que sua automação custa, coloquei um preço estimado aqui, cara, pelo amor de Deus, aí eu vou estar formando um monte de concorrente aqui. Os caras, eu vendo um negócio a R$7.500, os caras vão começar a vender por 2.500, mas tudo bem, beleza? Que eu tenho outras frentes de negócio também. Mas se você vender barato por R$2.500, que a média, o certo de cobrar é de 5 a 10, a gente colocou 2,5 aqui, porque você é uma pessoa que não tem tanta experiência, etc. Você vende 4, beleza? Então veja a mágica e o desdobramento de metas. Lembra que quando eu disse há uns minutos atrás, uns 20 a 30 minutos, que se você quiser fazer R$1 milhão no ano, você precisa fazer 83K no mês e 2.700 no dia. E se você quiser fazer 120 mil no ano e 10 mil por mês, você tem que fazer uma média de R$2.500 por semana. É aqui que a mágica acontece. Você precisa levantar como vendedor de Bíblia e você precisa colocar na porra da sua cabeça que durante um mês você precisa fazer 1,2. Sei lá, vamos calcular aqui, ó. 40 dividido por 30, né? 1,3 reuniões. Ou seja, você faz uma reunião falando com o Rony, que é uma pessoa que você ama falar, gosta, porque os caras é igual falar com o seu amigo que gosta do Corinthians, velho, do São Paulo, sabe que time você torce. Você tá entendendo? Então é a mesma coisa, você vai falar com um cara que gosta de você e vocês vão se conectar, vão fazer network, puta que legal, puta que pariu, daí o que você tem pra mim? Eu tenho isso, o cara ainda te paga. Seu amigo ainda vai te pagar, você tá entendendo? Que coisa ruim tem nisso, por isso que é importante de novo conectar com as pessoas que você gosta. Então você vai ter que fazer 40 reuniões para poder fazer os seus 10 mil. Só que, como eu disse, isso acontece num espaço de tempo de 6 meses. Então você vai, nesse primeiro mês, fazer de tudo para poder fechar a sua primeira venda, seus primeiros R$2.500. Para depois de 6 meses, tudo bem, daí você já está fazendo R$10 por mês, daí você já está mais acostumado. Talvez você já até chutou a mesa do chefe, você já está mais tranquilo, beleza? Então, hoje o negócio é começar, ok? Como é que eu começo? Né? Como é que eu faço aqui a aquisição, beleza? Dados as devidas contas aqui, as margens de conversão, tudo que está em azul aqui você pode mudar. Então, eventualmente, você fala assim, cara, eu não quero fazer esse negócio de R$2.500, quero vender lá pro cara lá de R$83. Vamos passar aqui, ó. R$83. Então, se eu vender R$83.000, eu vou vender 4 e eu vou só faturar 3.032. Então, aqui eu preciso colocar, eventualmente, impactar aqui, sei lá, 10.000 pessoas. 10.000 pessoas já passo a faturar 1.660, porque aqui veio 20, mas aqui como o produto é mais barato, eu acho que eu vou conseguir, sei lá, 40% de conversão, aqui fiz 6.640, então você entende como que essa planilha funciona. Eu deixei ela já configurado para você, para que isso daqui já são valores médios do mercado, beleza? Isso aqui você vai vender, desculpa, bem mais barato, porque você está começando. Aqui são valores de conversão, ou seja, das 2.000 pessoas que você impactou lá no seu perfil, 2% delas vão estar interessadas em educar. Meu amigo, se estiver fazendo 2%, cara, você é ruim, mas você é ruim de verdade, velho. Você tá entendendo? Você é ruim pro caralho, né? Então tô colocando só números ruins aqui, porque o certo seria 10% aqui, ó, e como você vai fazer no presencial, a gente tá falando de pelo menos 40% aqui. E só que se eu viesse com esse número de R$200.000 aqui, velho, você ia surtar, você não ia acreditar, você ia, pelo tamanho do seu sonho, você ia falar que isso é impossível. Então eu coloquei esses números aqui para que a gente pudesse chegar num valor correto, beleza? Então veja, definimos então aqui o Rony, etc. Então agora como é que a gente vai fazer? Lembre-se que para você conseguir fazer a sua primeira parte do funil, que é a atração, e já que você não vai ser o vendedor de Bíblia, quem que você vai colocar para trabalhar para você? Você vai colocar os seus perfis nas redes sociais. Mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de tirar fotos
com um não sei o que, não gosto de fazer dancinha. Cara, quem quer ver, velho? Sua barriga, o seu peito peludo, velho. Ninguém quer ver isso daí, tá ligado? O que eu quero saber é o seguinte: não estou aqui conversando com você porque eu estou interessado nos seus olhos azuis, no seu peito peludo. Eu estou interessado no que você sabe. Ou seja, você não está interessado nos meus cabelos brancos ou meus dentes amarelos, você está interessado no que eu sei. E por isso você vai mostrar o que você sabe. Você pode mostrar isso em determinados formatos. O formato que eu mais me adequo, porque a vida inteira eu fui professor, é o formato de vídeo aula. Você pode se adequar a um formato de escrita, o outro pode se adequar a um formato de cold calls, que é ligações a frio, daí você liga lá, pega o número, a lista amarela lá e liga para os caras. Você tá entendendo? Então, é isso. Mas você nunca vai escapar do funil. Desde que mundo é mundo, o vendedor de Bíblia sabe que ele precisa visitar lá 40 casas para vender 4 enciclopédias, beleza? Só que para você fazer esse planejamento de conteúdos, de novo, você não vai colocar a dancinha aqui, não vai escrever. Ó, hoje eu vou fazer a dancinha do Tchan na garrafa. Porra, velho. Tchau, velho. Tá entendendo? Então você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai explorar as dores do Rony. Então aqui está um prompt para que você possa pedir para a inteligência artificial explorar oito dores subsequentes das dores principais do avatar, né? Considerando as emoções abaixo. Então eu posso pedir aqui, ó, copiar, colar esse prompt. E daí o que ele vai fazer? Ele vai explorar. Perder clientes devido à demora no atendimento, causando frustração por saber. Gastar mais dinheiro que deveria em mão de obra em tarefas repetitivas. Não ter controle sobre o volume de interações com clientes. Ficar sobrecarregado tentando gerar manualmente todos os processos. Então veja que são dores que elas são derivadas das dores principais que talvez você tenha colocado lá. Daí o que você vai fazer? Você, como um bom preguiçoso, que você é, assim como eu, que você adora, acha gostosinho, o que você vai fazer? Cara, eu vou copiar as dores aqui. Então eu vou colocar, ó, aqui 3 dores para a gente poder agilizar também o nosso papo, porque a gente está aqui já se delongando demais. Para ajudar, eu sou disléxico de planilha, sei lá, um negócio que eu apertando errado. Eu vou colocar aqui também, ó, 3 dores, beleza? Você não precisa fazer tudo, você não precisa acertar de primeira, você não precisa, digamos, ter tudo isso daqui com tanta certeza. Lembre-se que seu primeiro objetivo é fazer a primeira venda. É um processo interativo. Quando você fizer a sua primeira venda, você vai ver bem, e é normal isso acontecer, que, cara, o meu Rony não é tão assim. O meu Rony é um pouco diferente nisso. Daí você volta aqui na sua planilha de trabalho, que é só, eu deixei o link aqui, é só você pegar, copiar e clicar aqui, ó, fazer uma cópia e copiar para o seu Google Drive, tá tudo bem. E agora, aqui, como eu mapeei as principais dores, e cara, pelo amor de Deus, você não vai fazer o que eu estou fazendo aqui, que é copiar e colar da IA, porque a IA não é tão inteligente assim. Você vai pensar, porque o inteligente é você, a IA é uma calculadora de estatísticas. Então, você vai colocar aqui aquilo que fizer sentido e adaptado. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer os seus planejamentos de conteúdo. Porque veja, se o medo do Rony é perder clientes devido à demora no atendimento, o que você pode fazer para atrair atenção? Porque lembre-se, você não vai atrair pelo seu peito peludo, seus olhos azuis, seus cabelos lindos, maravilhosos, cacheados, caso eu esteja falando com as moças, desculpe pelo palavreado. Ele vai ficar interessado em saber se a sua consultoria gratuita de 30 minutos vai resolver depois que ele olhar uma coisa assim. Como que os chatbots estão diminuindo o tempo de interação, estão fazendo tal coisa. Por quê? Porque você já sabe que o medo dele é perder clientes, beleza? Só que, de novo, para te ajudar, ainda tem um prompt aqui, que eu vou agora colar. Espero que os tokens do meu ChatGPT deem conta. Tá aqui, ó. 5 erros que estão fazendo o seu e-commerce perder vendas para evitá-los com automação inteligente. Olha só que legal. Um blog post, um e-book, um vídeo tutorial, um webinar ao vivo, um checklist, um estado um case study, um infográfico, uma série de e-mails, 3 dias para revolucionar o seu e-commerce. Como a IA pode transformar os resultados financeiros. E, meu amigo, eu vou te falar o seguinte, ó, você pode fazer, não está dentro desse tutorial. Eu posso fazer isso daqui, ó, de colocar aqui, ó, como um publicitário, escreva este artigo. Puta merda, um negócio 5 erros. Você entendeu? Então você pode, a partir disso, pedir para a IA gerar um protótipo para você.
beleza? E ela vai gerar aqui e fica como blog post, beleza? Eu vou aqui dar prosseguimento à nossa vida, porque senão a gente vai ficar aqui parado brincando de IA e eu quero que você ganhe grana ao invés de ficar com coisa de IA, beleza? Que a IA, de novo, é o mecanismo único que faz você chegar aos seus resultados. Tu não está aqui fazendo masturbação mental em cima de robô. A gente está fazendo coisas que vão fazer sentido, tá? Então, vou colocar aqui os 3 primeiros, vou colocar aqui 2. Então, você vai montando o seu mapinha de conteúdos que você acha que você pode fazer. E agora, adivinha o que você vai fazer? Com a IA, sugerindo os melhores conteúdos em cima de todo um processo que você veio fazendo. Então, veja aqui comigo, cara, não é só fazer um curso de IA, um curso de chatbot, um curso não sei o que. Fala assim, eu vou montar o meu chatbot. Daí você monta o seu chatbot, é igual o seu Ernesto que abre uma loja de Rolex, tá ligado? No bairro da cidade. Num bairro classe C. O que vai acontecer com o seu Ernesto? E o seu Ernesto ainda nem colocou a placa. Não, o restaurante gourmet num bairro de classe média C. Véi, não vai dar certo, cara. Não vai dar. Por quê? Porque o cara não pensou. Não pensou. Mas, como eu disse, eu me ferrei tanto na vida e me lasquei tanto e paguei tão caro. Você tá entendendo? E tô trazendo esse negócio aqui pra você. Ok? E agora o que você vai fazer? Eu coloquei aqui o Instagram como como uma sugestão de rede social. É o que eu faço. Funciona bem para o cliente que eu estou trabalhando. Então, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui o perfil de aquisição otimizado e você vai colocar aqui, ó, como copywriters, as suas possíveis intenções e interação com a minha consultoria de 30 minutos. Então aqui, ó, o que você vai colocar na bio? Aqui a gente vai pedir para a inteligência artificial escrever a sua bio. Então você cola aqui o seu prompt, beleza? E ele vai colocar aqui o seu coisa. Então você pode colocar aqui na sua bio, e eu não sei porque o ChatGPT meu tá parado aqui, mas tudo bem. Você pode colocar aqui, ó. Transforme seu e-commerce numa máquina de vendas, especialista de chatbot e automação com resultados incríveis, aumente suas vendas até 3 vezes sem esforço. Você simplesmente vem aqui na sua bio e, como preguiçoso, como eu sou, cola aqui. O que você vai fazer no seu Instagram? Você vai configurar a sua bio, beleza? Você vai pegar o celular, colocar lá a sua foto bonita. Você não vai colocar a sua foto que você está lá torcendo pro Corinthians. Só colocar o seu nome e sobrenome, e transforma o seu nome, não sei o quê, e o seu site. Então, o que você já fez até agora? Definiu isso, guarda-chuva de dores, planejamento de conteúdos, perfil de aquisição. Agora você vai fazer o formulário. Que formulário que é esse? É o formulário que você vai preencher para quando a pessoa clicar. Pode ser no Google Docs. E, cara, se você ver até hoje, o meu ainda está como WhatsApp. Mas o que você vai colocar isso no formulário? Quais são as perguntas que você vai colocar aqui no seu link de formulário? Eu deixei algumas aqui que são perguntas para que ele possa, digamos, filtrar um pouco mais os clientes, porque dependendo do nível do negócio que você for pegando, do tamanho e da quantidade de clientes que você tem que impactar, vai chegar lá um seu Ernesto da vida e falar assim, tudo bem, sou Felipe Fontoura, então eu montei a loja aqui, daí você está interessado em e-commerce, o cara veio com uma casa de ração, tá ligado? Daí, cara, não faz sentido nenhum. Então são perguntas que eu deixei aqui, que elas estão intencionalmente dispostas aqui para você entender qual é do seu Ernesto. Então, primeiro, pergunta do tipo geral. Você já utiliza algum tipo de automação no seu negócio? E-mail marketing, CRM, automáticas de follow-up, etc. Por quê? Porque se o cara usa pelo menos uma ferramenta, a depender do tipo de cliente que você queira trabalhar, chances são que ele também vai conseguir usar a sua automação e ele já está dentro do funil lá no nível mais ciente dos 3%, em que a chance de você trabalhar é muito mais interessante, a chance de você fechar, beleza? Então, é dessa forma que você tem que pensar. E o cara que não tiver dentro do perfil ainda, ele pode ser convertido no futuro. Lembre-se que é um funil, você vai educar. Ah, o cara ainda não tá, beleza. Movo os dados que ele preencheu aqui, que é o e-mail, WhatsApp, etc., para uma lista de divulgação de conteúdo. Todo conteúdo novo que eu soltar, adivinha o que você vai fazer? Vai informar o seu Ernesto que um novo post saiu. Beleza? Então você vai colocar aqui, ó, várias perguntas. Por último, não menos importante, são os dados da empresa. E aqui, ó, tem, ó, qual é o nome da empresa, site,
e ou Instagram, faturamento estimado e número de funcionários. Isso daqui é o que você precisa saber. Tudo que você colocou aqui em cima é só para entender qual que é a do cara. Por quê? Porque se for um tipo de empresa que não é muito bem ali o seu perfil, por quê? Porque você quer trabalhar com infoprodutores que tem, por exemplo, já tem site, já tem Instagram, se o seu negócio for chatbot de atendimento, se o cara não tem nem cliente, véio, se o cara não tem nem faturamento, como é que o cara vai enxergar valor no seu chatbot? Ele vai achar que é caro, você tá entendendo? Então o cara tem que ter a dor, e você precisa entender isso, beleza? E daí, por último, você tá pronto para investir o tempo, daí você abre um formulário, um Google Agenda, para ele agendar contigo. Você pode colocar no Calendly, você pode colocar no cal.com, se você não sabe o que eu estou falando, o cal.com é esse site aqui, que ele abre essa abinha para que você possa configurar e a pessoa lá agenda uma consultoria gratuita de 30 minutos com você, beleza? Que é tipo gratuita, mas a pessoa tá achando que ela vai ser uma consultoria, mas na verdade é um processo de vendas. É um ganha-ganha, na verdade. Você vai trazer toda uma análise de diagnóstico para o cara, mas você também, ao final, vai ofertar uma venda ali, beleza? E aqui, tem alguns colegas meus fazendo, até que para você, a depender do seu nível, como você está no mercado, você pode cobrar essa consultoria. Então, em vez de ser uma consultoria gratuita de 30 minutos, é uma consultoria de primeiro nível de 30 minutos que você cobra 100, 200, 300, 500 reais. Você está entendendo? Daí o nível de entrega também tem que melhorar, beleza? Mas é uma questão. Então você já fez o formulário. E como é que eu vou fazer então a consultoria gratuita? Como é que funciona? Beleza? Primeiro, o que você precisa entender, a consultoria gratuita, e ela está englobada em dois grandes momentos, né? Então, no caso, a consultoria gratuita. É a consultoria gratuita que você vai fazer o quê? Nessa planilha, você vai fazer um diagnóstico de viabilidade de automação de IA. O que eu coloquei aqui só para você poder entender? Você vai trazer alguns pontos aqui que são pontos que eu chamei de verticais, que você vai deixar propositalmente para o cliente responder, porque é uma autoavaliação. Então vamos supor que você está fazendo o seu chatbot. Então, operação em playbooks. Eu coloquei aqui um comentário só para você entender. Identificar se o cliente tem um processo mapeado para a automação que ele deseja. Isso é importante para entender o momento do cliente. Empresas com baixo grau de documentação tendem a ser confusas e não performarem com automação, já que tudo é uma bagunça. Então pensa bem, se o cara não está vendendo com chatbot IA, e a empresa dele, cara, não tem nada, só o dono que sabe tudo. Se você quiser se aventurar, tudo bem, se for o perfil de cliente que você quer, mas talvez não seja muito bem. Por quê? Porque se o cara não desenvolve um processo, uma operação, não tem pelo menos uma menina para responder, a vida dele tá tão bagunçada que não vai ser a sua automação que vai resolver. Entende? Então não adianta muito oferecer um produto que também o cliente não vai usar. Porque, cara, seu objetivo de novo aqui não é vender. Seu objetivo é ajudar as pessoas de uma forma remunerada. Por quê? Porque quando o cara tiver o chatbot trazendo resultados, imagina o cara falar, igual esses dias eu assisti uma palestra, um cara que foi lá e falou assim, eu coloquei no chatbot aqui, eu faturava 1 milhão, agora eu faturo 3. Pronto, tudo que a pessoa que ele contou essa novidade quer saber é com quem que você fez essa porra. Entende? Com quem que você fez que você partir de 1 milhão a 3 milhões. Ele poderia, no caso dessa pessoa, é um caso, um case real, que eu escutei isso numa mentoria, pode ser que nem se aplique para o outro, mas só o fato do cara já falar, isso já fez sua propaganda boca a boca, ok? Então você não quer fazer. Então vamos supor que o cara fala assim, não, cara, eu tenho lá uma moça, uma menina lá, que ela resolve meus problemas, tá, mas nota de 0 a 10, quanto que ela resolve seus problemas? 7, porque, puta, velho, as meninas, né? Você sabe. Marketing e vendas, né? Qual que é o objetivo aqui? Entender se a empresa possui um pipeline claro de vendas, que é a primeira vertical lucrativa de automação, já que vai escalar as vendas, garante maior margem de faturamento, por isso mais chance de cobrar mais. Porque, cara, na verdade você não quer automatizar problemas. Você quer automatizar fluxo de vendas. Então, se a empresa tem o marketing, já tem alguma coisa, já faz um digital, daí eventualmente o cara fala, não, cara, eu sou artesão aqui de e-commerce, tem uma menina que faz as postagens lá, puta, mas não estou satisfeito com ela, então vou colocar 6. Lembrando que quem coloca essa nota aqui é o cliente. Automação. Processos e ferramentas atuais. Cara, você já tem ferramentas, já tem resolve. Não, já tem um site lá, tem não sei o quê, ou não, ou bagunçado. Enfim, você vai colocar uma nota aqui. Vamos supor que o cliente coloque, sei lá, 5. E daí eu deixei aberto aqui um desafio
atual da empresa que você pode descrever, né? Qual que é o objetivo aqui? É que você classifica o quão claro está o desafio da empresa com relação à automação que você já tentou resolver esse problema. Então você pode perguntar aqui o desafio atual da empresa é se, cara, você já tentou colocar um chatbot alguma vez? Você já fez isso? Não fez? Qual que foi a sua experiência? Ah, eu já tentei uma vez, já coloquei um WhatsApp, mas o chatbot lá não resolvia, não sei o quê. Por quê? Porque aqui ele está dando munição para você falar sobre o seu produto, porque aqui ainda ele não sabe. Só lembrando que qual etapa que eu estou aqui do funil? Atrair as pessoas para os meus posts, você já fez os seus posts, já fez o seu perfil, as pessoas estão entrando, as pessoas estão agendando, as pessoas estão aqui passando na consultoria e você está aqui, ó, nesse momento agora, dentro da consultoria, na primeira parte da consultoria que tem aqui que eu chamo de pitch de vendas, beleza? Então, já vou passar no pitch de vendas, ok? Então você está aqui. Bom, a pessoa colocou, pontuou, número 18. O que você vai trazer? Você vai trazer essa planilha aqui para ele de resultados. Então, você vai falar para ele o seguinte, olha, baseado na minha experiência, beleza? Aqui você está com um grau de viabilidade de automação 45, o que dá aqui a nota D. Mas veja que você está com muito potencial para C, beleza? E o que mais está precisando aqui? Cara, está mais precisando dessa parte aqui de desafio, automação, beleza? Então veja que você já colocou aqui, né? Aqui eu vou colocar uma nota 5, porque nota 0 ninguém tem, né? Eu vou colocar uma nota 3 aqui. Quem já tentou alguma coisinha? Beleza? Então veja que ele já está aqui na C. Cara, você está no nível, numa escala que eu chamo escala prata. Aqui o nome da escala você pode inventar o que você quiser, beleza? Aqui nota C. O que você precisa? Olha só, a gente vê aqui que você já está fazendo muita coisa legal, marketing e venda já está desenvolvendo, mas a gente precisa trabalhar muito essa parte de automação, desafios, e é justamente o que eu tenho aqui para te oferecer. Então veja que quando você começou a conversar com essa pessoa, quando vocês entraram na reunião, claro, e aqui está um pequeno roteiro, mas você pode ser um pouco mais criativo do que isso. Você vai abrir, quebrar gelo, etc. Você abre a planilha de diagnóstico, você fala com ela, mas veja bem que o momento da, digamos, da transição para a oferta é justamente agora, porque agora você apresentou. O que acontece? Você vai falar assim para ela, desse jeito. Fulano, depois desse diagnóstico, você é capaz de entender os verdadeiros motivos e do que focar? Você está conseguindo entender exatamente hoje aonde você precisa trabalhar na sua empresa? E você vai fazer essa pergunta com esse gráfico aberto. Aonde focar, etc. Tenho. Ele vai falar assim, tenho, porque, cara, ele não pode dizer que ele não tem. Dentro das verticais que você colocou aqui, e isso aqui são as minhas sugestões que eu vou deixar disponível para você de download, beleza? Não tem como esse cara falar que não, beleza? E como todo ser humano já tem um gatilho mental, chamado gatilho mental da coerência, ele tem que ser coerente, todo ser humano tem que ser coerente, beleza? E daí você vai fazer a seguinte pergunta, com um gráfico aberto. Imprime essa cola aqui e deixa de baixo assim, o cliente não vê, beleza? Daí quando você vai colocar assim, bom, então tendo em vista o seu diagnóstico, você se sente confortável para conseguir sozinho evoluir para esse nível? Ou você acredita que com a minha experiência eu poderia acelerar esse processo? Cara, ele vai ficar assim, ó, numa bifurcação. Bom, eu tô fudido, eu sou o Rony, tem tudo me enchendo o saco, isso aqui, não sei o que, isso aqui lá. Esse cara já me apresentou, já vi todos os conteúdos que ele me trouxe, ele me dedicou os 30 minutos aqui, ele tá fazendo, não sei o que, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, a não ser que o Rony seja um mau caráter, filho da puta, ou realmente ele já pegou a sua e já não tem grana, você, não, cara, eu vou fazer sozinho, eu te juro. Eu já atendi mais de 70 vezes usando exatamente esse framework aqui, esse funil da consultoria gratuita. Mais de 70 vezes eu já fiz, beleza? Só teve um que falou, não, eu consigo fazer sozinho, muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. É um funil. Você tá jogando o jogo do porta a porta, não tá? Ou você vai ficar igual um frangão, vitimizando, cara, fechou a porta na minha cara. Cara, vendedor de Bíblia, até que se foda, fechou a porta na minha cara. Próximo. Entende? Então, quando ele fala assim, você vai agora para a segunda etapa. Então, aqui no seu checklist,
Você vai agora fazer o pitch de vendas. O que é o pitch de vendas? Eu já deixei então aqui uma planilha. Daí você vai pedir então, nesse momento você vai ser educado. Você vai falar assim, então fulano, então eu vou te pedir licença agora, porque nos próximos 15 minutos, porque essa parte aqui de planilha tem que durar mais ou menos a metade, nos próximos 15 minutos então, já que você falou que com a minha experiência você acredita que eu posso acelerar? Então eu vou te apresentar uma proposta. Posso? O cara vai falar, pode. Daí o que você vai fazer? Um diagnóstico que você vai puxar aqui então o slide, que agora é o pitch de vendas. Veja, meu amigo, que você chegou no momento da venda, mas quanta coisa teve que acontecer no seu funil? Primeiro você tem que definir o RONE, definição de promessa, você tem que definir definição da oferta, você está calibrando isso, a oferta não vai estar boa, você fez seus conteúdos, você levantou guarda-chuva, você fez o seu perfil, você fez o formulário, você fez aqui as coisas. Então veja aqui, quando eu disse para você que tem um botão mágico, eu não estou brincando, mas veja como é simples. Isso aqui não é mais difícil, velho. Isso aqui não é difícil. Pelo amor de Deus. Se estiver falando que é difícil, você está de sacanagem com você mesmo. Então você vai colocar nesse template aqui, de novo, que é só vir aqui fazer uma cópia para o seu Google Docs. Só colocar um pouco da sua experiência, não sei qual a sua experiência, mas você pode colocar aqui numa linha do tempo. Eu coloquei aqui, eu tirei as minhas conquistas aqui, porque isso aqui é o slide que eu uso, eu tirei o meu, beleza? Então, iniciei a minha jornada em tal coisa. E, cara, conta mesmo, porque muitas vezes a sua jornada anterior interessa para esse cliente, principalmente se for um tipo de cliente que você já quer trabalhar com ele. Então pode ser que você já tenha vindo de uma família de comerciantes e você pode falar, cara, eu sou igual a você, porque em 1900 e alguma coisa, ou 2000 e alguma coisa, eu comecei a trabalhar de caixa no comércio da minha família. Puta, cara, o Rony já vai ter... Nossa, esse cara que eu vou chamar para tomar cerveja, velho. O cara é brother. Então, conquistas aqui, daí você pode colocar algumas fotos. Então, pode colocar algumas fotos do início, mas também não pode ser uma foto muito zoada, tem que ser uma coisa profissional. Beleza? Aqui você trabalhando no caixa, mas logo depois você tendo as evoluções, etc, etc. Beleza? Você pode colocar, eu consolidei todo o meu conhecimento de alguns anos como programador ou como automatizador, ou então você pode colocar aqui todo o meu conhecimento e experiência. Se você tiver pouco, você não aconselho colocar, mentir, colocar anos, etc. Mas, cara, se não é relevante, então você não fala, né? Silêncio é a melhor coisa. Beleza? Como alguma coisa e em automações de processos XPTO. Não sei o que você vai fazer. Aí você colocar como a automação XPTO pode ajudar a decolar para o próximo nível. Automação XPTO. Então, dentro dessa automação, o que é ela? Se abre um demo, mostra o demo, etc. Papapá, tudo que ela está fazendo ali. Você vai deixar um demo preparado, uma automação, a ferramenta que eu uso para poder fazer todas as automações e fazer essas representações é o N8N. Eu deixo aqui a automação aberta. Eu coloco aqui, eventualmente, o meu WhatsApp já mostrando, beleza? Todas essas coisas aqui. Já deixo tudo engatilhado numa aba aberta aqui, ok? Depois que apresentei, então olha só, Rony, eu vou falar para você tudo que está incluso aqui na minha oferta, beleza? E talvez você esteja olhando aqui as 8 entregas e falou assim, porra, você vai falar que a 8ª é garantia? Garantia tá com bônus. Você vai falar que garantia é bônus? É bônus, velho, não interessa. Você está entregando e você classifica como bônus. Então, entregas. Então, na primeira entrega que eu vou fazer para você, nós vamos fazer uma estratégia, sessão estratégica e de onboarding. A gente vai fazer um plano individual de trabalho baseado no seu diagnóstico. Você vai fazer uma apresentação do grupo de trabalho. Você vai montar um grupo de trabalho no WhatsApp. Você vai fazer nivelamentos de tecnologia. O que isso significa? Significa que você vai criar um grupo no WhatsApp. Você vai colocar as pessoas que mais interessam. Você vai copiar, colar lá o plano de ação. Vai copiar o plano de ação que você já fez no diagnóstico aqui na planilha, através de um prompt de inteligência artificial, e vai pedir para executar o cronograma. Tem dificuldade nisso? Pelo amor de Deus. Número 2, desenvolvimento da automação. Coleta, análise. Esse slide vai ficar todo disponível aqui para você. Ó, suporte individualizado, acesso total à tecnologia, ela é sua, material gravado com todos os processos, etc. Qual o investimento da automação XPTO, Rony? Talvez você esteja se perguntando, porque a gente já vem conversando, você viu isso. Então, o que você fez? Nessa hora, o Rony falou assim, puta, velho, esse cara vai me cobrar aqui uns 20 pau. Por quê? E o Rony já tá preocupado, vou ter que vender meu palio velho. Entende? Então, perceba aqui também um ponto aqui, um adendo,
A depender do seu público, nível de cognição. Cara, se eventualmente se for para um pintor, talvez tenha que adaptar um pouquinho isso daqui, entende? Talvez não seja uma consultoria estratégica. Talvez seja um vídeo gravado que cai numa página, entende? E oferta ali direto, porque é um pouco mais barato. Oferta. Oi, tudo bem? O meu nome é Felipe e hoje eu vim mostrar para você o que a minha automação faz. A minha automação faz isso, 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 e eu aposto que você deve estar se perguntando quanto isso deveria custar. Entende? É muito mais simples, muito mais direto. Eu coloquei aqui uma forma como eu faço hoje. Copiei e colei os meus materiais aqui para você, ok? E o que você vai fazer? Aqui você vai buscar algum ponto de ancoragem, que é o ponto em que você sincroniza o número com o seu lead, com a pessoa que você está fazendo. Então você pode ancorar por um custo por funcionário. Então falando assim, Rony, olha, hoje se você colocar essa menina que você disse, lembre-se que ele já preencheu o formulário para você, você fez o seu trabalho de casa, você leu todo o formulário dele, ele não deixou o site, o Instagram dele, ele não fez isso por você, você vai lá stalkear o cara, você vai fazer o seu trabalho antes, e daí você vai falar assim, então, Rony, seguinte, imaginem que você tem 3 funcionários. Imagina o Rony pergunta, como é que esse cara sabe que eu tenho 3 funcionários? Você não vai falar que você sabe que eu tenho 3 funcionários. Então você vai falar assim, imagine que você tem 3 funcionários. Hoje, cada funcionário, o piso do comércio, então você vai pesquisar o piso do comércio dele lá na região dele, custa em torno de R$ 2.500. Então, imagine que você esteja gastando uma média de R$ 5.000 para isso. E eu sei que cada menina atende mais ou menos um tanto de chamados, e quando você vai saber quantos chamados ele está perdendo, etc., com um formulário, entende? Então, isso eu entendo que no mínimo, você está gastando para fazer um processo que você não está gostando de, sei lá, R$ 20.000. Então, todo ano, todo mês, isso te custa R$ 20.000. E ainda nem disse da dor de cabeça da sua esposa. Como é que você sabe que o cara tem esposa, filha, etc? Porque você viu, velho. Você viu, você viu. Você tá entendendo? Não seja lerdo. Seja burro. Vai lá, olha. Desculpa a palavreada, mas é só pra gente aqui se entender. E daí o cara ficou então com esse número de R$ 20.000 na cabeça. Então, o que eu trago aqui para você, que dentro do prejuízo em 12 meses, isso se chama a técnica da faca, como é que chama? Eu esqueci aqui. Da faca torcida. Então, além de você trazer uma perspectiva mensal para o cara, agora você extrapola em 12 meses. Por quê? Porque você aumenta agora matematicamente o valor na cabeça do cara. Isso significa R$ 186.000 no ano, ou não sei o que, não sei o que, sei lá. Entende? Então você pode ainda extrapolar. E por que eu estou focando aqui do prejuízo? Porque, cara, prejuízo, a dor faz vender. Você só vai no médico quando você sente dor. Você está cansado de saber que você tem que comer salada, fazer exercício físico, você tem que fazer isso, aquilo outro. Eu também sei. Mas a gente só vai no médico, a gente só faz as coisas quando a gente está fudido. Ou seja, o ser humano ele é movido por dor. E por isso que aqui no mapa eu coloquei guarda-chuva de dores e não guarda-chuva de desejos. Porque todo mundo tem desejo de emagrecer, mas só 10% das pessoas vão à academia, nem isso. Ok? Então, zerando esses prejuízos, quanto que isso deveria custar? E, na cabeça do Rony, ele vai falar assim, bom, esse negócio deveria então custar pelo menos o valor que eu vou zerar de prejuízo, não é verdade? Então você pode colocar, não, isso aqui vai custar somente R$ 625 mensais para você. Mas porra, de 20 pau eu só vou gastar R$ 625 no Pix ou no cartão de crédito. Exatamente. Por quê? Porque a minha automação completa, com parcelamento inteligente, você vai pagar R$ 7.500 à vista ou então 650 mensais. O que você acha? Você consegue pagar para mim? Isso faz sentido para você? Aqui é 650. Isso faz sentido para você, Rony? R$ 650 por mês? Você tem R$ 650 por mês para você não ter problema com a sua esposa? Cara, como que o Rony vai responder, velho? Você tá entendendo por que você fecha muitos projetos? Por causa disso, porque a hora que o cara cair na sua consultoria, primeiro, que ele não vai vir aleatório, o seu Ernesto, tiozão do nada, vai entrar ali. Primeiro, ele veio pelos seus. É tudo um filtro. O funil proporciona esse filtro, porque você já está atraindo o cara. Porque você não está fazendo conteúdo de dancinha. Você não está fazendo conteúdo de não sei o quê. Você está educando o cara, você está atraindo, você está falando já, vibrando na mesma frequência que você estaria vibrando com o cara. Então, meu amigo, chega aqui, é só fazer o link de pagamento, beleza?
E você ainda pode fazer uma proposta que eu chamei de automação light, caso ele não tenha um pagamento de R$ 5.000, 416, e daí você pode escolher, tirar alguma coisa aqui, ó, das suas entregas, beleza? Então aqui no nosso, seguindo o nosso checklist, você configura um link de pagamento que você já deixou aqui na sua planilha. E veja que aqui eu já deixei o material de diagnóstico para você, beleza? Aqui, material de pitch de vendas, slides, etc. Já deixei tudo preparado para você. E aqui o link de pagamento. O que você vai fazer? Você pode contratar a Pagar.me. Você pode, por exemplo, abrir um MEI para você e a Pagar.me atender você juridicamente. Ou então você pode abrir um Mercado Pago, um PagSeguro. Você está entendendo? Nessa parte jurídica, é importante você resolver isso daí porque você vai estar faturando valores bonzinhos assim, 10 mil já é um valor que você tem que começar a pensar. Para fazer a primeira venda, ainda não. De repente você pode fazer um parcelamento amigável para o cara de, sei lá, 3 parcelas no Pix. Você tá entendendo? Daí o cara paga para você ali, é mais ou menos o tempo de duração do projeto, beleza? Mas depois quando você começar a escalar, já é importante você ter um gateway de pagamento, que daí o cara pode fazer o pagamento. E o que você faz então? Por último, você vai elaborar o contrato. E eu trouxe o contrato para você aqui, que é o modelo de contrato que eu uso. Qual que é esse modelo de contrato? É o modelo de contrato de prestação de serviço de automação. Lembrando que eu me isento de toda a responsabilidade jurídica. Isso não te isenta de ter que procurar um advogado. Isso aqui é só um modelo e se você se ferrar com isso, a culpa não é minha, beleza? Eu estou te trazendo o modelo que eu uso, ok? E tudo que está de amarelo aqui, ó, você vai preencher, beleza? Então, com isso, a gente zera aqui o nosso plano de trabalho 10K. Se você gostou, cara, se você acha que isso é viável, não deixa um like, não me segue, feche esse vídeo, mas, por favor, o que você pode fazer para compensar toda essa informação que eu trouxe para você, não é clicar em nada, é fazer. Beleza? Faça. Eu te dei o caminho completo. Eu te dei tudo que eu sei que me fez faturar alguns milhões de reais na internet, que está simplificado aqui para você. O maior presente que você pode fazer para retribuir essa informação que você trouxe não é nem saber o meu nome, foda-se o meu nome, é fazer. Fazer por você. Retribua o tempo que você passou aqui comigo fazendo você conseguir. Mas, se você quiser também um like aqui, um comentário, não vai fazer mal, não é verdade? Muito obrigado pelo tempo que você passou aqui comigo. Se você gostar, então, me segue aqui, tem links, etc. Que a gente se vê nas próximas. Forte abraço, fico com Deus e boa sorte. Desejo que você atinja os seus R$ 10.000 o mais breve possível. Tchau, tchau.